começar agora mais um episódio do nosso Greenvolt Talk. E hoje nós temos um convidado muito especial. Na verdade, é o primeiro convidado que vem aqui no podcast da Greenvolt, que é o Lucas Bonaldi, da barbearia Bonaldi, aqui de Betim. Betim e Igarapé. Betim e Igarapé, e região toda, né? Toda. Na verdade, a barbearia dele é muito chique, né, Lucas? O Lucas vai lá há quanto tempo, Lucas? Desde 2016. 7 anos já. Tem bastante tempo, Desde o primeiro endereço. Como é que chama aquela rua ali? Filipe dos Santos. Filipe dos Santos, Minha primeira barbearia aqui em Betim. Gente, prazer. Tudo bem? Vocês estão vendo a gente aí, que é pra vocês que estão escutando essa voz marcante. Eu não consigo não criar um personagem quando eu falo, assim, brincadeira, gente. Tô falando bem à vontade. Porque eu vejo esse convite, tá, gente? Me sinto muito lisonjeado, tá? O Lucas e eu somos amigos, né? Sim. De longa data, em 20 minutos, de 30 em 30 dias, 20 em 20 dias. Se juntar tudo ali, vai dar uns 2 anos já batendo papo. Brincadeira, tá? Muito obrigado pelo convite, tá? Parabéns pelo projeto. Deixa eu me acostumar aqui, porque agora tá valendo, né? A gente já tava esquentando os bastidores ali, fazendo um bate-papo legal, deixando a gente bem à vontade. Isso mesmo. Tá, Gisele? Obrigado pelo convite. Lucas, Nós obrigado. que agradecemos. Tá? Nervosismo, viu? Faz ao vivo agora, É tá? bom pra chamar atenção pra marca aí. Bom, Bora, isso, aqui, vai ó, ficar legal. Mostra quase a deixei caneca aí, ó. Pessoal, quando o Lucas me convidou, eu não sabia pra que era direito, porque ele já tinha me falado do projeto de vocês. Que bacana. Eu tô, assim, de cara com a estrutura do seu podcast. Já participei de outros. Parabéns, tá? Obrigada. O Lucas eu conheço há 7 anos. E você? Como é que você caiu nessa fotovoltaica aí? Você é professora? Você é médica? O Lucas eu sei que ele também quero saber. Há quanto tempo que vocês estão trabalhando com isso? Porque às vezes quem tá assistindo a gente ou escutando fala assim, é só um casal. Ou só uma mulher ou um homem que fazem isso. Se não conhecesse o Lucas e visse a Greenvolt, fala assim, o que é isso? Vocês podem me falar, por favor, até que eu tô ao vivo aqui na plataforma da minha rede social também. Se vocês puderem falar, por favor, se apresentar também. Claro. Pode começar aí, ó, Lucas. Então, eu sou engenheiro, né? Engenheiro civil e tenho uma especialização em energias renováveis. Já trabalhei, igual eu tô falando com você, eu trabalhei com manutenção de impressora, foi meu primeiro emprego. Manutenção de em impressora. Belo Horizonte, isso foi desde 2005, né? A partir de 2006, mais ou menos, eu comecei a trabalhar em casa. Trabalhava na empresa de impressora e trabalhava em casa com maquete eletrônica, planta humanizada, esses materiais gráficos que as consultoras usam para fazer lançamento de prédios. Trabalhei com isso muitos anos. Tem gente que acha que é maquete, né? Mas, maquete virtual. Só pra entender. Tinha até o nome, né, de porque maquete eu fico virtual. Assim, tô te interrompendo, não só pra dar uma ênfase. Mas é isso mesmo. Maquete. Bacana, cara. A gente vê esses filmes da Sessão da Tarde, né? O cara lá fazendo. Então você era esse cara. Sim, fazia imagem, fazia vídeo. Fazia o prédio antes dele ficar pronto, né? Fazia o lançamento. Então, que legal, cara. Eu olhava isso ali, eu falava, gente, será que existe isso? Fazer maquete vocês? Então, você realizou meu sonho de criança. Que bacana. Muito trabalhoso, mas é muito legal. Tinha até eu fiquei vários anos fazendo isso. Bacana. Tinha até aí vídeo. depois eu saí da empresa de... Muito vídeo. Você podia... vídeo. Você ainda tem material disso, cara? Tinha... Depois eu quero... Sério, eu quero ver, tenho que procurar. Deve ter alguma coisa na internet aí. Eu vou levar uns Lego, a gente brincar lá, levar as crianças. Bacana, mano. Da obra que eles iam fazer na Não, BR. mas eu não fazia maquete física, não. Tá. Não. A minha maquete é toda virtual. Não, cara. Tudo pelo computador, entendeu? Entendi. Então você era tipo um arquiteto. O arquiteto fazia o projeto arquitetônico, mas só que é um monte de linha lá que ninguém entende, né? Eu pegava aquilo e transformava numa foto, num vídeo, entendeu? Eu vejo clientes que estão realizando sonhos, né? Um dos meus clientes que... Até é legal também indicar vocês. Ele comprou um lote num condomínio aqui em Betim, tá construindo uma casa maravilhosa. Abriu mão do carro, a esposa também, os dois condição bacana pra caramba, sonharam juntos e estão construindo uma casa assim... Tá ficando lindo. E toda vez que ele vai lá cortar cabelo, por isso que eu falo, é muito pessoal, por isso que eu sou amigo do Lucas. Tem coisa que, às vezes, ele solta ali que a gente tem que filtrar. Pra não falar que tá ginástica, mentira, Lucas. Tipo, ensaio justo, não. Brincadeira, o Lucas é suave. Mas, às vezes, a pessoa quer pôr igual esse projeto que você fazia, fotovoltaica, dá pra fazer dentro de condomínio também? Dá. Sim. De residencial é excelente. É o melhor?
A gente tem muito cliente aí nos condomínios de alto padrão, né? Na região aqui toda, Ouro Verde, Monserrat, Vale da Mata, lá, Então, em Igarapé, os seus clientes que Serra Verde. você vendia o projeto, agora você tá ligando de novo. E aí, tudo bem, ô Lucas? Você lembra de mim? Essa parte do projeto é tão antiga, mas Isso foi que ano que você eu trabalhou usei com isso depois para consultora. Foi até As datas a 2012. gente já começa a esquecer, já porque... Eu acho que o último projeto que eu fiz disso foi 2012. Mas aí eu saí da empresa de impressora, fui trabalhar numa gráfica digital aqui em Betim. A impressora ainda era em Belo Horizonte. Sim. A gráfica digital era aqui em Betim. Mas você sempre morou aqui, né? Eu mudei pra cá em 2003. 2003. É betinense, então. De Matheus Leme. Eu, na verdade, nasci em Matheus Você Leme. nasceu em Matheus Leme? Nasci em Matheus Leme. Bacana, cara. Aí mudei pra Belo Horizonte em 2001 pra estudar. E pra Betim em 2003. Você me falou que você fez Cefet também, né? Fiz cara. edificações no Cefet. Pô, aí como é que fala? Doutorado, mestrado e tudo. Pô, bacana. E aí, então... provavelmente foi ali 2009, eu acho que eu fui pra essa gráfica rápida. Aí fazia design gráfico. Comecei a mexer com site também. Lá na pré-história da internet ainda. Empreendedor, né? Trabalha. E você? Ficava até de madrugada fazendo porque eu sempre tive dois trabalhos, vamos dizer assim. Eu tinha um emprego Em qual momento que a Gisele entrou na sua vida, assim, de trabalho? Qual que foi? Foi da parte mais que você estava trabalhando com projeto digital? Você já estava na gráfica? Como vocês se conheceram? A gente tá junto desde estudar pro vestibular de medicina no FMG. Sério? Você acredita que teve esse episódio? E eu brinquei com você aqui nos bastidores, que você não sabe. Você era médica, né? Você tem cara... Gente, não, deixa eu virar aqui a câmera, licença, tá? Fala que ela não tem cara de professora. Professora Helena ou médica do Green... Do como é que chama o Green? Aquela série lá do Grey's Anatomy. Pois é. Professora, eu sou desde o terceiro período, mesmo, você acredita? Sempre fui professora. Sério? Que legal. Eu Então ajudava acertei os sem querer. coleguinhas, né? Ajudava os coleguinhas lá a ler, você acredita? Não, Ajudava, fazia o Você é meu de onde? rápido. Eu nasci em Belo Horizonte mesmo. Mas Aonde eu lá, também- mais ou menos? Bairro? assim? Bairro. Quando eu nasci, meus pais estavam no Sagrada Família. Aham. Aí depois a gente mudou o bairro Planalto. Morei lá muitos anos. 2005 que a gente mudou para Betim. Ó, Mudamos quase pra- na mesma data, hein? Foi perto. Você mudou 2003 pra cá, que você falou? 2003. Então, o Lucas já tava com o terreno aí 2 anos, só esperando você chegar. Pois é. Então, aí a gente começou a ficar mais junto, né? 2005, assim, mais ou menos. Vocês se conheceram? Conhecemos, Que vamos dizer bacana. assim. Que, na verdade, eu conheço ele mais ou menos. A gente não tinha muita proximidade, É não, mesmo? mas a gente encontrava às vezes, entendeu? Tem uma foto, Na que idade que você igreja. tinha naquela foto lá? A gente encontrava na igreja. E legal. tinha acampamento no sítio, lá em Aham. Serra Azul. Aí a mãe dele ia com Vocês ele. tinham qual idade, mais ou entendeu? menos? Tem uma foto da gente junto por acaso, assim, né? Com 12 anos. Por aí. Então, Mas por acaso, Por assim. Tá, acaso. mas- Então foi assim, foi 2 anos, né, antes de ficar noivo, 2 anos noivo. E aí casamos no 10 de 10 de 2010. Então, vocês estão falando de data de 2020 e tal. Eu perguntei, o Lucas, antes de você chegar, quanto tempo de casamento. Quando alguém me pergunta, minha esposa tá me vendo ali na live, ela me pergunta, eu fico assim, ou qualquer outra pessoa fica assim. Contando, né? Contando, Eu sempre né? fico na dúvida se é 8, se é 9, se é 10. Não, eu vou ficar, amor. Qual que é mesmo? Não posso fazer, mas, pô, 2010 pra cá, você conta rapidinho. facinho, né? 23. Na hora, 23, nem treme a voz. Se me perguntar, 13. Não é? 2013 vocês casaram. Não, 2010 pra porque você 23 falou é... 23, aí dá 13. Viu? Dá Sou 13 de matemática, casado. gente. Não sou de exatas, não sou de produção. Isso Tô aí. brincando. Então tem 13 anos, vocês estão casados, Não, perdão. Isso mesmo. Ah, viu? A matemática, eu ia passar vergonha com a minha esposa, mesmo 10, hein? Eu ia falar, amor, 23. Você falou 23. Vocês, o quê? Essa monte de matemática assim, bem que eu corto cabelo, brincadeira. Então tem 13 anos que vocês estão juntos, Que nós somos Casados. casados, né? casados. Então tem Mas E mais 2 tempo. anos de noivo e 2 anos 15, de relacionamento antes de 17 noivo. anos. Quase a vida toda. Já pode tirar a carteira daqui ano que vem, Pois é. fazer 18. Isso aí. Que bacana. É. Vocês têm filho? Então, tem uma filha, Letícia né? de 8 aninhos. Letícia de 8 aninhos. Linda demais, o Luke já mostrou a foto dela, bacana. Aí, como é que vocês juntaram, casaram e tal? Você trabalhava com o que na época? Eu dava aula, né? Eu dei aula até a Letícia nascer. Uhum. Aí, depois, quando ela nasceu,
né, eu comecei aí fiquei mais com ela em casa, não deu muito certo voltar para dar aula, Sim. porque a demanda é muita, né? Mas comecei a ajudar o Lucas no financeiro da empresa. Na época era a construtora Era de estrutura. Mas aí Que interrompeu pulou a ali, história, né? que Pulou a ele- história da Na consultora. gráfica digital, você fazia muita plotagem para arquiteto, né? Só que acabava que uma coisa meio que encaixava com a outra, né? Conheci vários arquitetos para imprimir projeto na gráfica, que viraram cliente meu de maquete eletrônica, né? Você captava o cliente ali, né? Conversando ali, trocando ideia, você Network, acaba fazendo network. bacana. E aí, então tinha alguns clientes assim que se tornaram, eram clientes da gráfica, se tornaram clientes meus da maquete eletrônica. E aí a gente casou então em 2010 e quem casa quer casa, né? Nossa, não fala. Verdade. E aí eu comecei a pesquisar e tal, como que eu ia fazer minha casa. Aí primeiro eu tive a ideia assim, de fazer por fora de alvenaria, fazer de drywall por dentro. E pesquisando isso eu descobri o steel framing, que é um tipo de construção que é toda com drywall. É uma estrutura metálica, Que né? metálica. legal. Eu tenho drywall na minha unidade de Igarapé, um pedaço. Um eu divisório, vejo que assim, é né? muito rápido construir, não suja igual a Isso. alvenaria. Isso, justamente. Aí eu descobri esse sistema construtivo que vem de fora, né? Vem dos Estados Unidos, que é uma construção muito limpa, muito rápida. Que não consome água. Não consome Legal, água, gera cara. pouco entulho. Ó, isso é novidade pra mim também, tá? Não só fotovoltaica. Aí eu falei, ô Gisele, não, nós vamos fazer nossa casa de drywall. E eu que vou, de steel frame, eu que vou fazer. Aí eu até fui saindo da sala assim, né? Porque eu achei Deixou que ele ele. tava brincando, né? E ele Assim, fez? Aí eu falei assim, não, volta aqui, eu tô falando sério. Ela não acreditou. Falou, esse homem tá doido. Não, Lucas, que legal. E você fez sua casa de drywall? De steel frame, fiz. E aí ele fez o Mas aí o que curso, nós fomos lá acontece, pra né? São Paulo. Eu tinha um pouco de dinheiro para fazer a casa. Aí eu falei, não, vou usar esse dinheiro para aprender, construir assim e para comprar ferramenta. Preciso de Sim. muita ferramenta específica, né? Aí nós fomos para São Paulo 2 vezes, né? Fizemos alguns cursos lá, fizemos um curso lá, mão na massa mesmo, de Foi. construir e tal. Esse foi legal. gente, Construímos um barraco em uma semana. Vocês dois. Não, tinha era uma mais turma, gente. né? Tinha Ah, tá. vários alunos. Os colegas eram engenheiros, arquitetos. Aí vocês E construíram o Lucas em São era Paulo, técnico no em curso. No edificações. curso, no curso. Você fez o curso também? Eu fui Ela com fez ele. junto comigo. Que legal, gente. Era assim, ó, você pagava para trabalhar. Aí a professora pagava pra aprender, até brincava, falava assim, agora vocês estão do outro lado da mesa, porque aqui tá cheio de engenheiro, de arquiteto. O Lucas era técnico em edificações, né? Falou assim, agora vocês não são lá na mesinha do escritório, não, agora vocês vão pro sol. Que legal. E aí o curso fomos foi mesmo. quanto tempo de curso? É, Teve a parte Teve teórica, 2 dias né? de curso teórico, leitura de projeto e tal, né? E um final de semana, E 3 esse- dias, né, de curso prático. Que legal. Eu Nós lembro que a gente foi a montamos um semana chalezinho de toda. 30 metros quadrados em 3 dias. Pô, então É. eu tô a fim de comprar um chalézinho quadrado e tal. brincadeira. Colocou a estrutura e os revestimentos. E o Legal. telhado. E quanto tempo que vocês trabalharam com isso? Aí o que aconteceu então, né? Nessa época eu já tinha saído da gráfica e fazia só o 3D. Fiquei full time fazendo a maquete Que eletrônica. era o que te dava rentabilidade na época. no caso. Peguei uns Sim. projetos bons, cheguei a fazer uns projetos até para São Paulo, dava um dinheirinho bom, mas trabalhava assim quase que 24 horas, porque tem aquela história de renderizar. Sua filha já era Era, nascida? não, Não. isso era 2011, É a parte que 12, né? eu falo É. que antes da gente ter filho, a gente frita mesmo, né? Trabalha. Não que quando a gente tem filho, a gente não trabalha. Mas isso Mas foi você tem que ter tempo, Tem né? que Não ter tem tempo. jeito. Antes, então olha que legal. Então vocês se estruturaram antes de ter sua filha. Isso. É bacana. Nós esperamos terminar a construção para poder ter, né? É. Mas então eu fiquei assim, trabalhando e fazendo a casa final de semana e tal. Eu mesmo, Gisele. Hoje é difícil Chamava de acreditar. chamava sempre algum amigo para vir Um segurar as churrasco, vem placas, pro não sei o churrasco. quê. Final de semana a obra, ó. Churrasco era só melancia, viu? E minha mãe fazia o almoço, levava para nós. Aí qual que foi a minha ideia, né? Então era investir no curso, comprar ferramenta. Falei, não, eu vou fazer minha casa e minha casa vai ser Showroom. o showroom. Tipo assim, a casa para mostrar essa Pros seus construção para amigos, outras pras pessoas que eu pessoas que- justamente. E para os bacana. arquitetos lá Então das você plantas. juntou o útil ao agradável. E você foi muito inteligente. Caramba, Foi você já desse construiu um lar pra. É, Seu aquela exemplo história, ali, assim, né? Você não sabia que era impossível, foi lá e fez, né? Porque hoje olhando para trás assim, eu não sei se. ter essa coragem. Mas
quando passa... Isso foram quantos anos atrás? Isso era 2011. Nós já tem um tempo, hein? O curso foi 2012, não? É 2012. 2012 pra frente. Cara, que loucura. É. É porque todo mundo fala que quem é empreendedor tem um pouco de loucura, você sabe, Não né? é? Tem que ter, porque senão você não tem coragem. Você não tem coragem. Eu fiz tanta coisa que eu olho pra trás e falo assim, gente, como que foi loucura? E após esses projetos, essa fase da vida de vocês continuaram muito tempo trabalhando com a gráfica? Nessa época você era professor, ele trabalhava, começou a mudar o ramo já. Isso, porque... Eu fiquei dedicado só pra maquete eletrônica e aprendendo a construir e fazendo minha casa, né? As duas coisas ao mesmo tempo. E já comecei a levar arquiteto lá, mostrar o projeto pessoal, falar, não, vou abrir uma consultora, vou fazer isso. E aí, alguns amigos meus tinham acabado de formar e ficaram me ajudando direto. Sério? Aí eles foram os meus primeiros funcionários quando eu realmente comecei a construir pros outros. Foi mesmo. Mas o arquiteto, o primeiro arquiteto que contratou a gente foi por isso. Ele já fazia planta com o Lucas. Ele imprimia projeto comigo na gráfica, fez 3D comigo de obra e arrumou o primeiro cliente pra mim, que era uma cliente dele pra fazer a casa dela. Quando é bom, a confiança, né? Isso que eu falo é muito caráter, né? Eu falo porque eu vejo pessoas dentro da barbearia que falam assim, eu vou fazer isso. Dá pra saber que não é aquela verdade. Cara, e pra você ter emoção e psicológico pra fazer o que você fez, emocional, psicológico da esposa do lado, falando assim, meu marido é dama, eu tô com ele. Que bacana. Aí vocês ficaram nesse projeto, quantos anos trabalhando com isso? A primeira obra foi 2014? Foi, né? A primeira obra? A primeira obra foi contratada. 13 para 14, acho que 14. 13 para 14, aí a gente fez essa primeira obra, foi uma casa lá em Riacima. Assim, até pela falta de experiência, né? Era uma obra muito difícil, cheia de muro de arrimo, um monte de balanço, vão livre enorme. Casa de arquiteto, assim, pra esbanjar. Então foi uma obra muito cara, a gente acabou tendo prejuízo na obra. Na primeira obra a gente teve prejuízo. Assim, a nossa casa, a gente planilhou tudo, cada parafuso, justamente para ter como precificar para os clientes, né? Só que aí quando essa outra tinha 3 andares, o Lucas jogou lá um tanto de margem a mais, né? Deve ser aquilo, só que ultrapassou tudo ultrapassou. Os prazos, tudo. Mas assim, paguei de novo para aprender, né? Ficou muito bonita a casa. E aí já foi outro portfórmio para outras obras, né? E dali sempre foi vindo mais outro, não ficamos parados. A gente teve várias obras. Eu acho que a maior força que a gente tem para empreender é o erro. Eu falo isso que às vezes você estudou uma coisa e tal, mesmo você estudando, você errou. Imagina que não estuda e fala assim, vou fazer. E não faz. tem jeito, Aí erra mais. Erra mais. Sim. Então a gente ficou fazendo obra dessa data aí, mas 2013 para 14, né? Isso. Até 2019 foram as últimas. Mas, em paralelo, a gente já começou a instalar fotovoltaica para os clientes. É aí que eu queria chegar nessa parte. Como que a fotovoltaica entrou na vida de vocês? Assim, o Lucas assim? ia importar lá da China. De novo, entrou para mim. Eu queria muita energia fotovoltaica para mim. Pra minha casa. E como ele é atrevido, ele falou, eu vou colocar. Quer ver que ele vai falar desse jeito? Tá vendo como é eu que vou é? Estudar, sim. Na época, pra você ter ideia, isso era 2014 para 2015. Ainda bem que você não corta seu cabelo. Eu acho que se o Lucas pegar pra cortar o cabelo, ele vai ficar sem cliente. Assim, vou ligar. Vou cortar Ô, Lucas, mesmo, tudo bem? né? Tem 6 meses. Ô, Bonaldi, aprendi a cortar cabelo, cara. Que medo. Ainda bem. Hoje, meu ramo é bom demais. Não vai acabar. Por enquanto, tem gente que corta o próprio cabelo. Lucas, você é muito corajoso. Mas eu acho que é só quem é o cabelo curtinho, né? Não, que só faz na máquina. Na tesoura, cortar o próprio cabelo na tesoura. Cada coisa, cara, é loucura. Cara, vocês são muito corajosos. Virei fã, sério. De novo, fez mas aí então eu queria muita energia fotovoltaica pra minha casa. Isso foi que ano? 2014 para 2015. Como que você viu a fotovoltaica? Tipo assim, a primeira vez você falou assim, não, fotovoltaica. Preciso disso. Ou energia solar. Eu não sei falar onde eu vi, assim, mas... Então foi você que viu, não foi a Gisele. Acaba que eu gosto muito de tecnologia, assim, de coisas novas, coisas diferentes. Por exemplo, tô a fim de comprar um carro elétrico. Não comprei ainda porque ainda é muito caro, né? Mas eu gosto dessas inovações. E aí eu não sei como, mas eu sei que eu descobri que eu podia usar a fotovoltaica na minha casa sem bateria. Porque, tipo assim, na faculdade a gente já tinha visto sistema fotovoltaico, mas era aquela coisa assim, uma plaquinha pequena com a bateria para uma bomba ou para um postezinho de luz independente. Só que é um negócio que não traz, assim, economia efetiva no seu bolso, né? Você não está usando energia fotovoltaica na sua casa.
E aí eu descobri que tinha essa possibilidade de ter na minha casa, para a casa rede, inteira. Né? Então eu ia realmente ter energia fotovoltaica na minha casa, mas que eu não precisava de bateria, que era um sistema que trabalhava conectado com a rede da CEMIG. Que legal, cara. Era Entendeu? tão antigo que... Isso que eu ia falar, foi bem dinossauro, né? Bem lá na... O Começou. funcionário da CEMIG que foi lá trocar o medidor, porque no final de tudo a CEMIG troca o medidor para o bidirecional, né? Que computa os créditos e o consumo, Sim. né? Ele não sabia trocar, não. O Lucas teve que ir lá dar umas dicas para ele. Na verdade, hoje é tudo feito online, assim, porque você tem que registrar o equipamento na distribuidora, aprovar o projeto, né? Quando eu fiz o meu, eu tive que ir lá na Avenida Barbacena, bater na porta do cara lá, entregar um envelope pra ele com tudo, pra ele abrir, conferir, coisa Lá em tudo Belo Horizonte. manual. Na Tipo assim, central. não tinha... Era nos primórdios mesmo, assim. E o curso era em São O Paulo? meu projeto foi o primeiro homologado em Betim. Que legal. É, Você sabe o ano que foi o primeiro? 2015. 2015. Não faz 2015. tanto tempo. 8 anos. Assim, hoje tem gente que vira e fala, não, eu faço fotovoltaica há 20 anos. Mentira! Mentira. Mentira. A lei que liberou esse sistema conectado à rede é a lei de 2012. Antes de 2012, você não podia nem fazer essa ligação. Era só de bateria. Quando eu fui instalar na minha casa, no Brasil, tinha 2 empresas que distribuíam equipamento fotovoltaico. Só 2. Que isso, Em cara. 2015. E tipo assim, a empresa que eu comprei na época, ela ainda tinha uma parceria com as universidades. O maior cliente delas era a universidade que eu comprava para pesquisa e desenvolvimento. Nem era aquela coisa assim... Então, Que isso, hein? cara, que muito incrível. Aí, quando você foi lá na Avenida Barbacena, entregou o envelope, aí você teve que esperar um tempo pra aprovação, que eu imagino que deve ser um bicho... Eu esperei mesmo, porque não tinha nem medidor, pra você ter ideia. O técnico da Porque tem CEMIG que não ser- sabia, então, quando chegou, ele falou assim, ó... Não, mas pra chegar Que no trem que dia, é esse para aqui? chegar no dia dele lá trocar, custou, porque é um medidor inteligente que vai no padrão. Ele mede a energia que entra, igual o que normal, mas ele mede a energia que sai pra rede. Chama bidirecional. Foi 2015. 2015. Aí a CEMIG não tinha estoque de medidor bidirecional, tipo assim, não, nós estamos providenciando o medidor bidirecional para você. E foram lá, custaram aí, mas foram e trocaram. Isso que eu ia te falando, em 2015, então, se você não tivesse conhecimento, procurado, tivesse a curiosidade de saber, você não teria o sucesso que você teve na sua casa. Hoje em dia, o que mudou de 2015 para 2023? Na sua experiência como consumidor? Não, na verdade virou um boom gigantesco, né? Hoje, assim, o crescimento é exponencial, dobra todo ano a quantidade de instalação que tem no Brasil. É assunto que está na mídia toda hora, então todo mundo, pelo menos, já ouviu falar de energia solar, de energia fotovoltaica, né? Então, assim, tem uma penetração muito grande, tem centenas de distribuidores, tem milhares de empresas que fazem isso hoje no Brasil. As próprias distribuidoras, tipo a CEMIG, já sabem o que é, estão muito mais acostumadas, né? Então, é um mercado que amadureceu demais. Mas lá naquela época, 2015, então, né, que eu falei, não, eu quero energia fotovoltaica, como tinha poucos distribuidores aqui, a minha ideia era importar o equipamento. Eu estava fazendo isso tudo para importar. Porque do jeito que você falou que eles falaram que não tinha estoque, então, em Betim, a sua casa, no caso, foi uma das primeiras a ter fotovoltaica? A ter fotovoltaica. Homologada na CEMIG. Isso, gente. 2015. Se fosse em 2015, a gente se encontrar, você falar assim, Lucas, você é doido? Eu vou te falar que a fotovoltaica, eu vou fazer uma comparação pelo que eu vejo externo, tá, gente? Que eu não entendo nada, tá? Não entendo nada de fotovoltaica. Eu vejo que é igual quando o meu primeiro cliente falou de Bitcoin comigo. Eu falei, cara, para com isso. Isso é fácil. Porque existia, não vou falar nome, mas existia um convite do seu amigo para ganhar uma Pirâmide. uma pirâmide, isso que eu queria falar. Não é network, não, como é que se fala? Fala um nome bonito. Marketing multinível. Marketing multinível. Bitcoin é marketing multinível, tal. Aí o cara vem, fotovoltaica, porque eu sou desconfiado. Aí eu falo, ih, que é isso? Já sou o povão que fala assim, não, você vai dar certo. Não. Eu não sou diferente do Lucas que fala assim, Bitcoin, deixa eu ver isso aqui. Deixa eu descobrir, né? Eu poderia estar rico agora, gente, sério. Mais do que eu já tô, brincadeira. Mas quando você escutou fotovoltaica, você foi lá, pesquisou para levar para um benefício para sua família, você viu um novo mercado também? Em 2015 sim. que começou essa coceirinha dentro de vocês para... Gente, isso é difícil. Aí eu imagino, tá? Que foi um amigo que perguntou, eu vou lá no churrasco lá comer melancia, como você disse.
na melancia durante a construção. Não, depois melhorou, né? Depois melhorou. Quem passou roia lá construindo falou assim, ô, Lucas, e aí? Esse trem aí bonito, essa placa azul tá aqui atrás aqui, né? Essa placa azul, já era isso aqui ou não? Já. Só que era menos potente, muito menos potente. Sério? Quase metade. As placas da minha instalação são de 250 watts. Aí, ó, menos da metade das de hoje. Hoje são quanto? Hoje a gente tem até 690 watts já. Assim, 550 é o padrão, Ah, sim. Então já tem um... mas tem até 690. É, porque você foi na sua residência, né? Foi. Quando você começou a ver o resultado dentro da sua casa, eu imagino que empreendedores devem ter te procurado, ou pessoas próximas, ou não. Então, a ideia original, primeiro eu queria ter para mim, mas logo eu percebi que era um investimento muito bom. Porque, de fato, a minha conta, eu nem sei falar valores da época, mas reduziu mais de 90%. Porque... Aí a esposa gostou. Claro. Aí ela falou assim, amor... Não. Vamos observar isso aqui melhor? Você ficou desconfiada ou você foi na loucura dele assim? Não, eu vou confiar. Não, ele é muito inteligente. Quando ele pesquisa, ele fica lá me contando as histórias, eu fico escutando. Mas eu vou te falar, tá? Antes de você chegar, ele falou, não, vamos esperar ele chegar aqui, vamos esperar ele chegar. Agora eu sei por quê. Porque eu vou te falar que no meu casamento também eu sou doido. Eu sei, Lucas, você é o doido. A minha esposa é meu freio e meu acelerador. Ela é meu termômetro. A loucura de eu ter minha primeira empresa, barbearia, foi em 2016. Eu vim do ramo... Eu sou ex-militar da aeronáutica. Olha que chique. Pode ser, que isso, hein? Mas antes disso, teve as outras profissões. Bonita também. Já vendi picolé quando eu era pequenininho. Não por necessidade, mas porque eu queria chupar picolé. Sério que eu comecei querendo... Igual você foi. Eu falei, gente... Um amigo meu vende picolé e chupa picolé o dia inteiro. Né? Minha mãe me xingava, menino, para com isso. Ai, gente, fui garçom. Com 18 anos entrei pra Força Aérea em 2010. E quando eu saí de lá em 2014, o boom da barbearia, junto com a fotovoltaica, tava bem assim... Porque eu vejo, pelo que você falou, que foi... Qual foi o boom da fotovoltaica? Você fala assim, não, agora... Porque, pra mim, eu comecei a escutar esse nome em 2019. É isso que eu ia falar, de 19 pra frente. Antes Mas nós da abrimos pandemia. o CNPJ em 2018. Antes da pandemia. Até um tema legal para o nosso podcast. Como que a pandemia impactou o antes da pandemia? Como é que eram as vendas e tal? E aí, ou melhor, depois da sua casa. Você começou a vender, né? Eu tô querendo atropelar Isso. a história. Peraí, volta lá atrás. Não, então, aí eu... Quando eu percebi que era um negócio que dava um retorno financeiro muito bom, e assim, acaba que é um sonho de todo mundo. Quem não quer ficar livre da CEMIG? 90%. Vamos pôr que... Quem não quer, sabe? Na época eu acho que eram R$70, R$100, que era muito dinheiro. Era. Eu não sei, eu nem falava valores. Pra você ter ideia, o equipamento que eu tenho na minha casa hoje, conta de hoje seria uma conta de 450, R$500. E minha conta hoje é R$70. Então, mas é essa mesma proporção de economia desde 2015, entendeu? E aí, pra você ter ideia, eu fiz um investimento de um equipamento que já era um pouco maior, ter sobra de energia. Então, por exemplo, eu troquei meu fogão por um fogão elétrico, parei de usar gás. Um botijão de gás hoje é R$150, né? Exatamente. Acho que é por aí. Se você for Eu não uso os gás. benefícios, Tem muitos anos já que não compra gás. Foi várias coisas, né? Que foi aumentando o consumo. A gente tem ar-condicionado em todos os quartos da casa. Aí, piscina, o aquecimento da piscina. O aquecimento da piscina é solar, mas tem a bomba, né? Então a gente tem um conforto muito bom e paga a taxa mínima na conta de luz. E querendo ou não, é um investimento, né? Igual, vou falar pra vocês, no meu ramo. Eu abri a barbearia em 2016, sem saber o que era pagar, nada, porque eu vim do ramo do militarismo, depois fui CLT, fui segurança na Globo Minas, 2 anos. Não parece, não. Eu já tenho bigodinho, né? Nem tenho cara desse extremo. Mas a área de segurança privada, eu atuei nela durante 2 anos também. Quando eu comecei com a barbearia, juro pra vocês, eu abri a porta. A minha estrutura que você conheceu na Felipe dos Santos era uma estrutura que eu já tinha estudado há muito tempo. Mas Só isso que eu ia falar, aí- tipo assim, naquela época era muita barbearia simplesinha, assim, Isso. né? Eu cheguei... Quando eu fui na sua, eu tinha a impressão que você já tinha muito tempo, porque tinha uma estrutura muito bem arrumada, Exatamente. vários barbeiros trabalhando, né? Uma decoração arrumada, assim. Você Não tem, estudou? não tem nada a ver, né, com aquelas barbearias de Sim. antigamente. Em 2014 Barbearia de eu saí sucesso. em 2010, eu tava no quartel, minha mãe tinha uma máquina de cortar cabelo lá em casa.
Aí em 2010, com 18 aninhos, depois você faz as contas aí quantos anos que eu tenho. Aí eu levei pra raspar minha cabeça, porque eu já sabia que tinha. Quando eu olhei pro lado, tinha uma fila, minha turma foram 80 soldados, então era 79 pessoas. Eu raspei a cabeça de todo mundo. E a máquina esquentava, eu tirava ela da tomada, passava ela na água, raspava, continuava. Loucura! E o sargento chegou lá e falou: quem cortou o cabelo de vocês? Ah, foi o Bonaldi. Aí ele falou: tem barbeiro aí? Eu falei, não era barbeiro. Se acusa. Eu tive que ir em forma, né? Me apresentar, sai de forma e vão cortar meu cabelo. Foi, corta, faz o corte tal. Eu falei, meu Deus. Ô, meu senhor, se o senhor tá me vendo aí em cima, me ajuda. Passei a máquina do jeito que ele foi falando. Aí, no outro dia, mais outro sargento. Aí os sargentos começaram a ficar de cabelo cortado. Quem tá cortando? O recruta. Eu nem era soldado na época. Porque o barbeiro do quartel tá de férias. O barbeiro dos oficiais. Aí um capitão viu o sargento chegando de cabelo cortado. Não, precisa cortar, porque militar corta toda semana, gente. Quando é Forças Armadas. PM, bombeiro militar também corta, mas não com tanta frequência. Então, na semana seguinte, o mesmo sargento já faltou. Bonaldi, corta meu cabelo? E eu falei, pô, velho, eu tenho um privilégio aqui. Eu estou conversando com as pessoas certas, no interesse. Mas aí eu comecei a cortar cabelo de oficial dentro do quartel. Aí eu comecei a... o Lucas chega lá na barbearia do jeito que ele tá trajado ali, ó. A blusa engomada. Um cara que eu vejo que é um empresário. Eu falei no bastidores que eu comecei a personalizar o meu atendimento dentro do quartel, porque eu cortava o cabelo de pessoas que usavam farda, de militares, que não poderiam estar suja de cabelo. Então o cara tem que voltar pro trabalho limpo. E hoje, quando eu abri minha barbearia, em 2016, minha primeira unidade, eu estudei muito barbeiros de fora do país que vieram para cá, de outros estados. O estilo de barbearia que estava vindo, eu vi público. Quando eu comecei a trabalhar atendendo domicílio, antes de eu ter minha barbearia em 2015, aí eu abri em 2016, que era o ponto que eu queria chegar aqui para o nosso podcast, ter um raciocínio legal para a foto voltar. Igual para você ver, eu trabalhava, só eu. Aí tinha um gasto assim muito baixo, também não lembro, 2015, 2016, numa barbearia de um amigo, ou em casa, ou atendendo a domicílio. Quando eu abri minha barbearia, 3 cadeiras, um ar-condicionado, um aquecedor pro lavatório. Aí chegou a primeira conta de luz. Eu falei assim, gente, o meu aluguel foi R$1.000, o primeiro 1.200, não lembro. Chegou quase igual ao valor. Eu falei, eu não vou ganhar dinheiro. Eu vou trabalhar para pagar isso. Aí o meu empreendedorismo foi aflorando. Eu me especializei em cortes, tanto afro, quanto liso, quanto clássico, quanto freestyle. Eu fiz tudo. Você falava assim, ó, minha avó corta cabelo. Eu ia lá aprender com ela. Porque na porta da barbearia não tem o nome, tipo assim, ó, só corta cabelo de criança, só corta cabelo liso, só corta cabelo claro, só corta cabelo mais... vinho, não, como é que fala, gente? Ruivo. Não, feminino não mexo, tá? Tô vendo que você tá gostando, não mexo. Nem da minha esposa, nem da minha mãe, pelo amor de Deus. E aí, em 2016, veio a conta de luz. Falei assim, cara, e agora? A minha esposa que me apoiou a abrir a barbearia, falou assim, amor, mete marcha. Aí eu tive que contratar mais um barbeiro, que eu fiz a estrutura para 3 cadeiras, ele falou assim, não, tranquilo. Só que aí veio o ar-condicionado, porque eu não trabalhava, não sabia noção de tanto que aquilo gastava. E aí eu fui estudar, meu primo vende ar-condicionado, eu falei, ô André, como é que o ar-condicionado economiza? Ele falou, ó, você tem que chegar e deixar ligado o dia inteiro. Eu falei, gente, não, porque vai manter, ele explicou lá. Eu falei, não. Aí o bobão, né, desligava o ar-condicionado durante o dia, chegava o cliente, ligava, não sabia usar. Então a conta de luz foi só aumentando. Então, aí, se eu tivesse te conhecido no início da barbearia, às vezes eu teria feito um investimento doido igual você fez. E teria a redução, mas o Lucas sempre me falou. E hoje, em 2023, a barbearia já mudou tanto. Eu já trabalho de outra forma, não atendo mais tanto igual antes. O Lucas fala assim, tá difícil achar horário com você. Hoje eu tô aqui quarta-feira, às quase 5 horas da tarde, tendo esse privilégio de estar aqui a primeira vez, tá, gente? Convidado especial. Que isso. Isso mesmo, especial. E para me levar hoje para dentro da minha vida profissional, hoje eu tenho 2 unidades, eu tenho uma em Betim, uma em Igarapé. Eu quero enxugar gastos, eu quero cortar gastos. Qual que seria o meu investimento para ter as minhas 2 barbearias hoje? Vamos pôr minha casa, e aí eu amo a minha mãe e vou querer colocar da minha mãe também. Uns R$2.500 de gasto semig-mês, conta semig-mês. E seria um investimento que eu teria que ter na hora, tipo, não sei, primeiro, vocês conseguem? A gente começou a falar disso antes, né?
Como é que é esse Tem investimento tanta hoje? opção, né? Tem financiamento bancário que vai até 10 anos de parcela, se quiser, né? A gente, o mais comum é 5 anos, 60 meses, né? Mas tem 12 vezes no cartão, né? Tem gente que faz também à vista, tem lá o dinheiro que quer investir. O que eu gosto de falar é o do retorno do investimento, né? Porque mais ou menos em 3 anos já se pagou esse investimento. Sim. Então você está lá na barbearia 6 anos, por exemplo, né? Aí a gente costuma falar, ó, não acha ruim não, mas já pagou por 2 Já. sistemas. Existe um financiamento para isso ou como é que funciona? Existe sim, a gente tem várias financeiras que são parceiras, né, que a gente pode resolver aqui por dentro mesmo, mas às vezes também no próprio banco, tem Itaú, Bradesco. É igual Santander. você comprar um carro. Você vai na agência comprar um carro, a agência financia o carro e te entrega. Sim. Você vem na Greenvolt comprar energia fotovoltaica, a Greenvolt financia a fotovoltaica e te entrega. Isso. E aí eu te pergunto, eu fiz a minha energia fotovoltaica, agora eu quero vender. Aí o pessoal falou que você pode ter usina, como é que chama? Usina. Isso. Isso. É uma coisa que eu conversei com o Desde Lucas. a pequena já é uma usina, né? Mas quando você fala usina, dá a impressão que é uma coisa Coisa grande. É, o Simpsons lá, o Homer, né? Daquela usina nuclear. Imagina o primeiro... Não, Bonaldo, tem uma usina de fotovoltaica. Já Que pensou? isso, cara? Tem usina nuclear, né? Caramba! Mas aí o investimento, eu consigo alimentar as minhas 2 unidades, a minha casa e a casa da minha mãe. Isso. Deixa eu te perguntar. A minha casa hoje, eu moro num apartamento. São 16 apartamentos, é um bloco só. Eu estou no segundo andar. As minhas barbearias são casas de aluguéis. De aluguel, né? Casas não, lojas, perdão. Loja de aluguel. A minha mãe hoje, ela mora num bairro próximo aqui do centro e a casa é nossa. Foi um imóvel que a gente comprou juntos e a gente tem lá também. Eu, não tendo a casa da minha mãe, como que eu faria para ter a fotovoltaica? Existiria possibilidade ou eu teria que achar um local? Tem que Porque ter um local. eu chego no lugar, eu vejo, às vezes, num lugar mais alto, eu vejo o telhado de uma casa bonito, né, com essas placas. Então a pessoa tem que fazer o financiamento e ter o local para as placas também. Você precisa do local, mas o que acontece? Por exemplo, onde há a barbearia, se você tiver o telhado também, Sim, tem telhado. você pode colocar lá. Não tem problema. O imóvel não tem que ser seu para Isso você que era, colocar. que era a minha maior dúvida. Eu posso pegar minha loja, falar com... Preciso, lógico, comunicar ou não? Eu posso fazer um contrato com... Porque a minha dúvida, eu moro de aluguel, posso ter fotovoltaica? Pode. Sim, pode. A CEMIG está no seu nome. O que verdade. acontece? Assim, o Então, pré-requisito pela do CEMIG. aluguel é só você devolver o imóvel igual você encontrou. Isso. Isso. E você não precisa fazer uma modificação extrema Não. para instalar energia Sim. fotovoltaica. Não modifica nada, de fato, assim. É uma instalação bem simples, não precisa quebrar a parede, nada disso. Então, você pode instalar no imóvel que está alugado. Aí, algumas... Assim, quando a gente fala de imóvel alugado, a maior objeção que o pessoal traz é mas e se eu for embora? E se eu for embora? Eu falei, beleza. Quanto que você investiu para ter a barbearia lá? Aí eu vou entrar num parêntese também. Todas as minhas barbearias são climatizadas. Se eu for sair da loja, eu vou ter que levar o ar-condicionado. Tem que levar. Você sai e leva a sua usina. Eu vou levar a minha usina. É. Então, que bacana. Eu não É a sabia mesma de coisa. verdade. Olha só que legal. E aí, desculpa te cortar, mas aí o pessoal fala, mas eu vou ter custo para desinstalar aqui e instalar em outro lugar. Nós já fizemos uma média aqui, 3 meses de economia Dá pra pagar. cobre o seu custo de instalar em outro lugar. Ou seja, se você ficar lá mais de 3 meses, já valeu a pena. O ar-condicionado eu tenho que gastar. É a mesma isso, coisa. Porque isso que eu ia falar, você tem que chamar o bacana. técnico para Isso. tirar de um lugar e instalar no outro. Então é a E mesma, coisa. Aí eu vou... Vocês têm parceiros que fazem isso? Ou... A gente mesmo A gente faz mesmo para faz. cliente. Isso que eu tô perguntando. Faz. Se a Greenvolt faz isso também. Faz. Para Que cliente. legal, então- A gente pode desinstalar e instalar gente, no outro peraí. endereço. Você ter a usina fotovoltaica Já no no imóvel que é sistema alugado, aí pra ver não se dá tem pra problema. fazer. É. E geralmente, como que eu faço esse cálculo assim, ó, Bonaldi? Hoje você gasta R$2.500 de energia. A gente falando em voz alta até. É muita grana, gente. É muito. R$2.500 em energia. É Dá muito. pra ir pra praia todo mês. Exatamente. Pensa vezes 12, hein? Caramba, gente, dá pra Vezes comprar outra 12 casa. Assim, 12 vai dar mais de R$25 mil, vai dar quase R$30 mil por ano no que eu pago de luz. Tá vendo? Gente, eu vou embora. Meu Deus! E aí, quando põe energia fotovoltaica, você vai pagar o quê? R$80. Sabe por quê, gente? Eu até falei com os meninos que estão aqui nos bastidores com a gente, que eu ia
olhar o que é fotovoltaico, como que funciona. Eu falei, não, vou lá na hora. Eu sou um cara cru. Então vamos lá. Agora eu vou como consumidor, tá? Já mudei meu perfil, não é nem barbeiro, esquece. Vamos lá. Ó, isso aí. Sou pai de família, quero passear com a minha família, não é? Quero trocar de carro, vou trabalhar mais. Eu acho que eu tô fazendo errado, então eu tenho que economizar certo. A fotovoltaica, vocês diriam que essa economia hoje de R$ 2.500, luz, eu tô falando aqui normal, em dezembro dobra, tá? Por quê? Quantidade de clientes dobra dentro da barbearia. Na minha casa até que não tanto, mas também tem bandeiras, né? Durante o ano eu vejo que varia. Não é o caso, mas a Copasa tá muito mais alta esses últimos meses. A CEMIG tá muito mais alta. E eu sou leigo, eu vou pagar. Se eu não pagar, eles vão cortar. Como é que funciona? Não, agora mesmo, mês de março, né? Março. Teve um reajuste de quase 10%, porque o STF mandou voltar a cobrança de ICMS, né? Subiu 10%. 10% não, conta de luz. Agora, em maio, é a revisão tarifária da CEMIG, que está sem revisar desde a pandemia. Então vamos lá. Vai vir bem salgado. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Bonaldi. Aqui, eu tô querendo pôr essa energia solar aí bonitona para me economizar e ter uma vida melhor, trocar de carro, passear com a minha família. Hoje eu gasto R$ 2.500 de luz com a concessionária de Minas Gerais. O que eu vou gastar por mês com a fotovoltaica? Eu vou ter o gasto com o técnico também? Ou vocês me fornecem tudo? Por quê? Bonaldi, vamos construir uma casa. Aí você vai ter que contratar por fora um cara que mexe com isso. Peraí. A Greenvolt me potencializa tudo para... Por quê? Eu sou um cara muito ocupado. Eu não vou ter tempo de ficar olhando obra, vamos pôr assim. Olhar com o técnico. Então vocês me fornecem isso tudo? Tudo. Tânia, desde o cabo que conecta até a CEMIG ir lá. Isso. Porque eu... Só vai ter que achar um lugarzinho para guardar os módulos quando eles chegarem. Sim, é muito caro. Porque chega, eu não vou instalar no mesmo dia, Sim, né? Então, entendi. na hora que chega, tem que ter um cantinho lá bonitinho para eles, né? Sim. Mas e a gente quanto já vai tempo que demora para instalar? Às vezes uma semana, depende da agenda, né, do pessoal. Assim, se eu falo assim, depois que chega para instalar. Né? Mas a instalação, um dia, 2, desse tamanho. Gente, desculpa que eu sou muito cru nisso. Não tem problema. Vocês lembram quando o Wi-Fi estourou, que o técnico ia lá na sua casa, colocava um aparelhinho do lado do telefone e você ficava assim? Olha só, que esse cara tá... Parece que esse negócio pretinho, ó. O que esse cara tá pondo aí? O cara vai chegar lá com esse tanto de coisa assim, eu vou ficar igual bobo. Não é? E hoje o Wi-Fi tem em todas as casas. Sim. A fotovoltaica vai estar na minha casa, gente. Eu quero fechar isso. Eu vou gastar quanto? Quanto que eu vou pagar mês? Vocês acham? Aproximadamente. Então, a gente tem que ver as suas contas para te falar o valor exato. Vamos jogar alto, R$ 2.500 mês com tudo. Mas se a gente pegar e considerando um padrão bifásico, né? Por exemplo, mais a iluminação pública, você vai pagar em torno de R$70 em cada uma das contas. 200, então vai... eu vou pagar 10, 15% do que eu gasto hoje. São o quê? 3, 4 contas, né? 200 e pouquinho nas Geralmente 4. a economia é isso aí, cerca de 90% da... E, gente, agora eu quero saber quanto... Eu vou falar igual o Gustavo Lima. Eu não quero saber o valor, eu quero saber a prestação que eu posso pagar isso. Então aí como é que nós vamos fazer isso? Se você for fazer no cartão, se você vai fazer financiado. Aí dá entrada. Dá entrada e o resto... Isso aí não tem tempo quente, não. A gente resolve. Nossa, e depois, mensal, você fala manutenção. Não tem manutenção. De vez em quando tem que lavar, né? Lavar com água corrente, detergente neutro. De vez em quando, quanto? Depende se é um lugar muito empoeirado, né? Igual lá onde a gente mora, né? A rua é de terra, ela é chácara, né? No caso amarelo. Então, passa o carro na rua, sobe a poeira. De 6 em 6 meses tem que lavar. Isso que eu ia te perguntar. Vou usar o exemplo do ar-condicionado, que é o que eu tenho costume. Eu já tenho uma pessoa terceirizada que vai lá de 6 em 6 meses fazer a higienização, manutenção. Existe essa mão de obra hoje no mercado ou a Greenvolt faz isso pra gente? Como é que é? Essa mão de obra vocês têm também? Ou parceiros pra gente? Nós temos parceiros que cuidam só de manutenção preventiva. Ela tem até de garantia 25 anos de garantia de performance. 25? Então, outro dia a gente postou no nosso Instagram aí o primeiro sistema fotovoltaico conectado à rede da Europa. Tá até hoje. 40 anos que tem, Yuri, você lembra? 40 40 anos. E
os painéis fotovoltaicos, né, eles têm uma garantia que em 25 anos eles vão performar pelo menos 80% de quando era novo, que é o decaimento da performance, né? Uhum. Esses lá, quanto que foi? Eu acho que está com 90% de eficiência ainda, mesmo. depois de 40 anos. Depois eu vou mandar o vídeo para você. E era uma tecnologia muito mais precária que a de hoje, que hoje já foi evoluindo muito, né? Hoje tem até grafeno na célula fotovoltaica. Tá no Instagram nosso, a usina mais antiga do mundo. Isso, eu vou olhar, gente. Muito bacana, muito bacana. Eu acho que o legal do podcast é essa dúvida. Vocês estão vendo que é um cara leigo, tá? Mas isso os exemplos que eu tô usando de Wi-Fi, ar-condicionado, gente, era impossível ter isso antes. Foi evolução do país, do trabalhador, dos locais. Hoje você não chega em lugar... Micro-ondas. O primeiro micro-ondas da minha família, eu tinha 9 anos de idade. E ele ficava amarelo, né? Hoje não, hoje começa, já troca. Gente, olha, vamos lá. Agora eu 25 anos de garantia. Eu, pelas nossas contas por alto, tá, gente? Aproximadamente, vou gastar 300, 280, 250 reais. Eu gasto 2.500 por mês. Então, assim, eu vou pagar de 10% a 15% que eu já pago, eu vejo como um investimento. Às vezes a prestação que eu vou pagar, se eu for financiar, não fica... quase o mesmo valor. O último podcast que a gente fez foi sobre isso, né? A gente falar como um investimento, né? Se olhar como um investimento. Porque o retorno do investimento, ele é em torno aí, a gente estava calculando, de 2,5% até 3,5% ao mês. O valor que você põe de capital numa usina e quanto ele retorna para você ao mês. Cara, que investimento que dá isso hoje por mês? Exatamente. Lá na barbearia, a gente vai aumentar o corte a partir do mês 5. Mas cliente antigo não, né? Calma aí. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Vou trocar em fotovoltaica agora. Tô brincando. Porque o mercado tá mudando. O mercado mudou. Gasolina aumentou. Leite, para quem tem filho, igual nós temos. A gente conversando nos bastidores aqui. A vida tá ficando cara. A gente tem que achar outras formas de economizar. Isso. A questão da energia fotovoltaica é muito... Gente, eu não tinha noção de que era isso tudo. Nós estamos aumentando o valor do corte barba, mas contrapartida eu estou fazendo promoções para o cliente ir para o aplicativo. Para ele ficar... Se eu operasse com 100% de clientes no aplicativo, que é impossível, tá? Porque existe o WhatsApp, telefone fixo. Hoje, gente, Igarapé, telefone fixo é toda hora. Em Betim já não é. O público, sabe? Interessante. E aí o cara fala assim, Ronaldo, tal, por quê? Foi uma forma de eu conseguir canalizar ou padronizar ou doutrinar, não sei a palavra certa, para usar para o meu cliente ir para o digital. Ou o WhatsApp, ou o aplicativo. Aí eu vou dar um desconto para quem usa o aplicativo. Agora eu vou... Nem tô pensando em subir mais o corte, não, que eu vou ter uma economia na energia agora. Nem preciso ficar quebrando a cabeça. Mas, gente, sério. É verdade. Poxa porque vida. Você reduz o custo, então não, aumenta o lucro. Aí, quantos cortes você tem que fazer só para pagar a conta de luz? Eu tô pensando nisso. Pra mim, pra eu que sou barbeiro, quando comecei, tudo que eu fazia era em cima de corte. Eu ia comer um hambúrguer com a minha namorada, eu ficava assim, quantos hambúrguer? Quantos cortes que eu fazia? Só 2 cortes. Porque eu comecei com valor já alto. 2016, 30 reais era muito dinheiro. Então, assim, não que hoje não seja, tá, gente? É muito dinheiro. Mas já desvalorizou muito o dinheiro. Né? Já desvalorizou. E a gente tem que acompanhar o mercado. Cara, a contrapartida de aumentar, abaixa aqui, vai espremendo ali. O empreendedor, não só da barbearia, como da fotovoltaica, a gente tem que se adequar. Eu vi que vocês passaram um sufoco aí com essa mudança de presidência, né? De governo. Para nós que somos empresários, a gente ficou com muito medo. Eu não quero levantar bandeira nenhuma para polemizar o tema, mas assim, como que foi essa nova lei que tava para mudar? Teve uma coisa assim, porque foi um tema muito falado na barbearia. A barbearia hoje é um termômetro. Fala-se de futebol, tá, gente? Fala-se de tudo que você imaginar. Aí, a gente tava brincando de política, né? Mas lá quem que ganhou, hein? Eu já sei, o Lucas já me contou já. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Só fala assim. Eu escutei uma frase que gente, agora você que é trabalhador, que lute. O trabalhador que lute, porque tem que ter fé em Deus. Pra continuar, pra não ir embora, né? Mas enfim, a gente fala de tudo. Aí quando teve essa lei,
igual do CR, para tirar posse e porte de arma. Eu tenho, o Lucas eu sei que tem, que a gente já conversou. Já viu quem que eu... né? Aí o comércio... Não vamos falar de política, não. Qual clube de tiro que você vai? Qual clube de tiro? Vou nas Gard aqui, tá? Nas Gard de Igarapé e tal. Enfim, aí eu vi que o mercado, o pessoal tá falando assim, fotovoltaica agora, a energia solar vai taxar igual CEMIG e tal. Para eu sou leigo. Teve essa mudança, era um projeto que determinou... Eu sei que mudou muita coisa, porque eu falei que eu não pesquisei, mas a minha pesquisa de cadeira eu vi que mudou. Existe alguma taxa? Eu vou investir. Vocês vão mandar para mim um técnico para instalar tudo. Quando chegar as baterias, que eu não sei o nome bonito que você falou. Não tem bateria mais. Não, módulos, tá, gente? Né? Módulos, viu? Não tem bateria. Isso, porque eu sou o módulo é esse negócio azul bonito aí, ó. O pessoal fala placa, né? Placa. Que aí sobe. Entendi. E tem o inversor, painel, né? Painel. Mas isso, qual o nome? É módulo, painel. O nome técnico é painel ou módulo, mas como o pessoal fala placa solar, né? Ficou placa, muita gente fala placa. É o nome técnico e o nome popular. A gente fala o nome que vende. Então... Que vende. O cliente sentou solar. olhar e você vai falar assim, então, Lucas, nós vamos fazer um undercut no seu cabelo com as arestas mais cheias. Você vai falar assim, o quê? Tá bom, Bonaldi. Não, faz um social. Pronto. Aí, o nomenclatura. Mas é legal para passar para o pessoal que tá escutando, ouvindo a gente, que é uma coisa séria. Sim. Não é porque eu vou falar com vocês que existem outras pessoas que eu conheço que já mexeram ou que falam assim, que eu não tenho credibilidade nenhuma comigo. Mas o Lucas, pela performance que eu vejo, tanto a rede social, tanto esse trabalho que vocês estão fazendo, que tá fenomenal, essa entrevista que a gente tá trocando ideia nesse podcast, vai tirar muito a minha dúvida e eu vou fechar com vocês. Legal. Por conta do financiamento que você falou que dá para fazer. Dá. Aí o técnico vai chegar, vamos lá. A minha ficha foi aprovada assim que fala, igual carro, quando vai comprar? Ficha, exatamente. Ficha. Existe porque quando a gente compra um veículo, existe um... Como é que chama? Trâmite, Despachante. né? Tem que fazer licenciamento. Existe um despachante veicular, existe um despachante bélico, eu tenho que ter um despachante solar para tratar diretamente com a CEMIG. Vocês me proporcionam isso? O despachante é a Greenvolt. Entendeu? Então vamos lá. A Greenvolt é o que vai ver o financiamento e me ajudar ali. Vocês me possibilitam isso. Sim. A mão de obra, eu não vou precisar subir igual o nosso amigo, né? Lá em cima, na loucura, fazendo. Você instalou o seu? Foi. Fez curso, pulou essa etapa do curso, né? Mais curso, né? Então vocês não são aqueles pioneiros, pus aqui, gastei. Não. Então você foi lá, comprou, instalou, viu como é que era. Na verdade, eu fiz 2 cursos, né? Antes da parte técnica, da parte teórica. Em Belo Horizonte? Ou... Foi em Belo Horizonte. O de energia fotovoltaica foi em Belo Horizonte. E aí, então, fiz a minha primeira instalação. Treinei um eletricista que trabalhava nas minhas obras, que na época tinha construtora, né? Então, ele fez a instalação junto comigo e ele foi meu primeiro instalador de fotovoltaica depois para os clientes, entendeu? Ele tá com você ainda? Não, não. Ele pegou umas obras grandes de shopping, de reforma de... então ele não foi para fotovoltaica. Ele ficou com a gente uns 2 anos, né? Mais ou menos 2 anos. Depois ele... Legal. Proporcionou emprego, né? Você se beneficiou com a conta, né? Primeiro. Isso. Menor. Sim. E proporcionou emprego. Sim. Legal. Mas esse eletricista, ele é empreendedor também, sabe? Sonhador, pega projetão. Sim. Tem que... É porque eu quando eu vou contratar barbeiros ou recepção da minha empresa, eu vejo o perfil da pessoa antes de ensinar a cortar cabelo, ou recepção, ou venda. Hoje eu tenho um gestor que está comigo também, que eu vejo que é um cara sonhador. A gente tem que ter pessoas de confiança do lado. Como é que eu te falo? Sua empresa hoje, quantas pessoas estão envolvidas nesse projeto? Só para quem tá vendo, porque vê só isso aqui, ó. O cenário que eu já vi que você já chegou aqui mexendo. Ela é detalhista, tá? A Greenvolt existe há quantos anos? Como que surgiu? 2015 você fez seu primeiro projeto, que foi o seu, pelo que você falou? Isso. Mas aí, em 2015 mesmo, a gente já começou a divulgar. Já existia o nome na cabeça ou você não... Já você já pensou em chegar onde você tá hoje, desde o início, ou tipo, tomou uma proporção que você falou assim, gente, peraí, tá crescendo demais, eu preciso disso, preciso daquilo. Porque o ramo de construção é totalmente diferente, eu imagino, ou não?
Tem algumas diferenças e tem algumas similaridades, né? Porque, querendo ou não, você tem uma obra, um projeto de engenharia a ser feito. Então, você precisa de conhecimento técnico, né? Você precisa de pessoas... Agregou demais pra você. Principalmente essas que são no solo, essas grandes, e você tem uma certa obra civil também, né? Por exemplo, usina de solo, você tem que fazer estrutura, fundação, né? Então, tem algumas similaridades. A maior diferença é que é muito mais rápida, né? Uma obra, você fica aí 3 a 6 meses. Uma usina fotovoltaica é 3 semanas um projeto grande. Isso. Um projeto pequeno é um dia. Rápido. E eu já vi que as placas, elas têm uma base também estrutural. Já vi de madeira. Não, de madeira não, minto, de ferro. E também tem de alvenaria? Tem de concreto pré-moldado. Concreto pré-moldado, isso. Aí o que eu ia te perguntar, vamos supor aqui, ó, uma dúvida. Minha casa não tem laje. É só telha. Dá pra pôr? Não tem problema. Não é assim, tá, gente? Mas é pra saber, pessoal que tá vendo aqui. Como que é feita essa fixação, né? A gente vai fixar um trilho de alumínio na estrutura do telhado. Sim. Eu não preciso de fixar na laje, entendeu? Então, a gente faz muito galpão. Galpão é só o telhado. É verdade. Então, não tem problema, não precisa ser laje. Quando a gente faz instalação na laje, geralmente é casa que tem laje impermeabilizada, né? Não tem telhado. Que aí usa essa base de concreto pré-moldado, entendeu? Que legal. Então a gente não está conseguindo concluir. Ó. A gente fez o nosso. O próximo foi, eu acho que o da minha mãe, tenho quase certeza. E aí a gente teve um cliente já oferecer. Teve um cliente antes? Teve um cliente antes já. Do Gleison deve ter sido. A gente começou a oferecer também para todos os clientes. Que foi esse cliente chamava Antônio, aqui de Betim. Na época, acho que foi R$13.500. E ele pagou à vista, assim. Ele tinha uma casa simples, bem simples a casa dele. Mas ele tinha 2 barracões de aluguel na casa. Isso. Ele fez a usina para vender energia para os clientes do barracão. Empreendedor. Barracão. E ele me pagou assim, com aquele dinheiro de moeda contada, sabe? Assim, Isso. Porque a gente fala que é para todo mundo, né? A gente atende todas as classes, assim, né? Porque quando a gente fala de empresa e de condomínio, às vezes o bastidor que a gente brincou aqui, a gente viu que não é. Mas passando para os nossos ouvintes e telespectadores, que a pessoa pode ser simples. Às vezes tem uma padaria ou trabalha numa empresa fechada, quer ter na sua casa, porque a aposentadoria é quase impossível. Mas às vezes, se você chegar com uma idade mais avançada, com essa economia, né, gente? Porque eu tô de cara. Nós temos um cliente aqui que ele falou que aos 70 anos ele ganhou um presente, que foi a energia fotovoltaica. Ele comprou e estava vendendo também para, não sei se era para vizinhos ou para inquilinos, né? Mas falou que a Greenvolt encheu minha vida de energia. Tem que ver que gracinha o depoimento dele, José Eustáquio. Está lá no Instagram também. Que legal. Então, a gente começou a oferecer para os clientes das construções, né, do steel frame, na época. Instalamos algumas. E a gente fez a parceria com a WG Sol, aqui de Betim também. Que era nosso fornecedor de aquecimento solar das obras. Isso. Porque eu falo que já são os amigos do sol, né? Todo mundo que já instalou o aquecimento de água, que era solar. Então, foi assim a entrada ali para oferecer para eles a fotovoltaica também. E aí, começou a decolar. Em 2018, a gente abriu o CNPJ dedicado, só para Greenvolt mesmo. A gente faz desde 2015, né? De 2015 a 2018 foi pela construtora. Isso. Foi uma. E 2018 a gente separou, vamos dizer assim. Estágio, não é porque, tipo assim, a gente já tinha um CNPJ, já tinha uma empresa de engenharia funcionando, né? E como era um negócio inicial, não fazia sentido separar naquela época, né? Mas a partir de 2018 começou a crescer muito, então fez sentido ser atividades separadas. E depois, em 2019, em 2019 cresceu muito, então eu acabei abandonando totalmente a área de construção e ficando só com a energia solar. Isso. Paramos de pegar novas obras, só concluímos as que estavam em andamento e ficamos com a energia solar. Eu quero colar muito em vocês dois. Sabe por quê? Quando a gente fala... A Gisele não contou como que ela começou a trabalhar comigo. Eu queria saber isso, porque a minha esposa trabalhou comigo muito tempo. Então, eu comecei no financeiro, né? Então, eu fazia planilha ali tentando acompanhar, legal, né? Porque nas obras era muita despesa, né? Então, para manter aquilo ali alinhado, né? Para onde está indo o dinheiro, né? Então, o Lucas juntava as notinhas e eu começava a lançar. As primeiras obras eu que fazia junto com o pessoal, mão na massa mesmo. Começava a fazer pagamento, essas coisas, né? Ainda bem que tem aplicativo na internet, né? Não fala. Mas daí, então, aí eu parei, eu abandonei mesmo a questão de dar aula, né? E aí fui... Abandonou qual ano? Você falou Foi assim, 2015, quando a Letícia parou. nasceu. Aí fiquei... Primeiro eu estava de licença, eu ia voltar, tentei voltar, mas não deu muito certo. Então, parei mesmo.
E aí comecei. A ideia era voltar depois, quando ela tivesse 3 Sim. anos e entrasse para a escola, aí eu ia voltar. Então, 2015 até 2018 eu ainda estava pensando que eu ia voltar. Mas aí chegou 2018, abriu a Greenvolt no meu nome. Que Aí ele falou tinha, assim, vou ele voltar é tinha nada. a construtora e abriu a Greenvolt no meu nome. Aí eu comecei a tentar vender. Eu estava prospectando. Estava prospectando os amigos, né? O network, né? Network. Passando para todo mundo ali a ideia, né, da fotovoltaica. Fizemos, né, para vários amigos e tal. E aí, 2019, a gente mudou para cá. Quando chegou 2020, a pandemia. Sim. Porque a gente tinha um representante que era porta a porta, né? Caminhava oferecendo. E os vendedores da WGSOL e tal. Mas chegou, não podia mais fazer porta a porta. O que a gente ia fazer? Aí foi que a gente entrou pro digital. Começou a fazer anúncio na internet. Por quê? Você não vai conseguir vender Sim. a fotovoltaica na internet. Mas você consegue trazer um interessado e atender, né? Presencialmente, Vocês normalmente. investiram numa mídia social mais digital a partir de que ano? Você falou assim, não, Foi abril de 2020. Abril de Até Quando teve então, pandemia, porque até então a gente tinha vendedores na rua. Na rua. De porta em porta, oferecendo indicação só. Aí com a pandemia fechou tudo, ninguém te Ele não aceitava em podia. lugar nenhum. ele não eu podia tenho- mais ficar na rua. Eu tenho uma agência de publicidade também, chama Plano B Merchan, tá, gente? Que legal. Em 2019, eu decidi criar ela por conta da barbearia, porque eu não tinha ninguém. Ô, gente, vocês sabem a raiva que vocês passaram pra ter a estrutura que vocês têm hoje. Que eu sei que o Lucas me conta. Hoje vocês já têm uma interna, né, que trabalha pra vocês. Por quê? Eu não achava mão de obra, eu não tinha condições de ter a minha interna, então eu falei, vou criar uma. Peguei um cara que faz isso aqui legal, montamos a Plano B. E hoje, o digital, eu faço um investimento semanal também para as barbearias. Tráfego pago, que é o que tá na moda agora, mas comecei apertando aquele botãozinho impulsionar eu mesmo, porque o panfleto traz um negócio legal, porta a porta traz um negócio legal. E o digital é o que eu falo. Não só o Lucas maluco, mas tem outros malucos igual você, Lucas, que pesquisam as coisas, correm atrás, igual você falou, você trouxe o público que se... Opa, deixa eu ver, o que é isso aqui? Pô, será que é realmente? Porque o brasileiro, o mineiro, então, é muito desconfiado. Fala assim, ô Lucas, que nada, só. Vou pagar R$200 de luz. Você tá louco? Tô pagando 2, vou pagar 250. E é uma realidade assim que vocês me explicando hoje, eu já tô com a cabeça abrindo assim, porque como teve as pirâmides, né, as coisas que a gente sabe, não do Egito, que a gente falou antes aqui, que foi o marketing multinível, eu fiquei muito ligeiro. A pessoa já começa a falar do Bitcoin comigo muitos anos atrás. Quando falou a mesma coisa, existe um preconceito? Vocês veem isso? O pessoal chega aqui com preconceito e aqui vocês mostram pra eles. Não é isso. Nos anúncios que a gente faz, principalmente no Facebook, né? O pessoal gosta de ir lá falar. Isso é golpe, isso é mentira. Isso é impossível. Eu tinha preconceito. E agora eu tô até falando verdade, gente. Eu não tinha essa noção do que era a fotovoltaica. Hoje eu tô... O pessoal pergunta assim, mas qual que é o pulo do gato? Eu falo, gente, não tem pulo do gato, por quê? É porque o jeitinho brasileiro, todo mundo fica com medo. Você está produzindo energia. A placa produz energia pela luz do sol. Então, você está consumindo ali uma energia que você produziu. Aí o Lucas compara com o poço artesiano. Isso. Se você cavar um poço, você usa a água do poço. A Copasa vai ficar lá, não tá nem sabendo. E o sol tá aí, né? Gente, Então que legal. É igual vocês falaram de piscina aquecida também. Para não gastar aquecer. energia, que seria muito energia. Hoje, quando você fala, seu fogão não é gás. Você falou que tem um sonho elétrico. Agora, você quer ter carro elétrico. Gente, é o futuro. O Wi-Fi tá aí, ó, muitos anos. O micro-ondas que a gente citou. A barbearia Bonaldi vai entrar na fotovoltaica na minha casa, com certeza. Isso aí, seja muito eu estou saindo daqui com outro... Já é outra conversa que nós vamos ter ali. E igual eu tenho clientes, até falo com o Lucas, eu tenho um cliente que tem academia, rede de academias. É muita lâmpada que ele gasta lá. Como que esse meu cliente faz para encontrar vocês hoje? Eu sei que vocês estão aqui em Betim, que eu estou aqui hoje, óbvio, né? Tá na Matriz, aqui na Avenida das Américas. Que número? 872. Avenida das Américas, 872, pertinho da BR. É só virar e chegou. Isso. Tá entre a BR e o Detran de Betim. Pontinho ali, bem na esquininha, praticamente.
E O Instagram, né? Eu gosto de indicar o Instagram, que ele é a pessoa consegue ver. Tem muita coisa bonita lá, né? Greenvolt _solar. Greenvolt com 2 S, né? E consegue chamar a gente no direct, na bio, né? E a questão da academia, que eu vejo que é uma dor muito grande que esse segmento tem, é climatização. Climatização. Porque uma academia climatizada, ela atrai muito mais clientes do que uma que não é climatizada. Verdade. E o custo de climatizar um galpão é gigantesco. Custo de energia, né? Fora o equipamento, obviamente. Sim. Mas o custo de energia mensal é enorme. Então, nós temos vários clientes que são de academia. Inclusive, eu tenho um cliente de academia que foi cliente da minha construtora. Sério? Sério. Eu fiz uma ampliação para eles, uma reforma lá com steel frame na época, bem bacana. E depois eles foram meu cliente também de energia solar. Lá, eles não tinham climatização na academia. É uma academia ali na rua... Quantos metros quadrados, mais ou menos, você sabe? É um galpão num lote de 360 metros, só que uma parte desse lote é um prédio de 3 pavimentos que eu fiz. Você pode falar pra gente qual que era o valor da conta? Posso. Eu tô muito curioso. Tem depoimento gravado no nosso canal do YouTube, no Instagram. Marchione, Legal. Como chama? O bairro ali é Cardoso, né? A rua, acho que é Monte Alto que chama a rua. Chama Academia Geração 220. Isso. A academia tinha uma estrutura muito bacana, mas não tinha climatização. E aí abriu uma academia de franquia próximo da dele. Ele começou a perder muito aluno, porque não tinha margem, o pessoal foi para climatizada. Também eu acho que até para ele investir, às vezes, igual eu falei da minha barbearia com ar-condicionado, quando o barbeiro do bairro fala assim, pô, Ronaldo, você tá cobrando R$30? Eu falo assim, cara, eu tenho um custo muito alto. E às vezes o cara que tá tendo um custo muito alto, que sou eu ainda, que tô no exemplo, cara, eu vou estar economizando muito. Esse cliente seu da academia, era quanto? 6 mil? 3 a 6 mil. 3 a 6 mil. A conta dele era numa média de 3.500, né, nessa época. Só que ele precisava climatizar a academia. Não, sem climatizador. Sem climatizador. Ele tinha os ventiladorzinhos simplesinho lá. A iluminação toda, né, já era tudo LED. Só que ele sabia que a climatização ia explodir a conta de luz dele, né? E aí, então, a gente foi lá, fez um estudo para ele, mostrando que ele conseguiria passar desses 3.500 para R$100 com o climatizador para a academia inteira. Entendeu? Aí ele fez o investimento com a gente, nós instalamos uma usina fotovoltaica lá para ele. Isso foi em 2019, né? 19. Antes da pandemia. Foi. Imagina Na pandemia ele vendeu energia. Mas aí você pensa só o que aconteceu. Ele investiu na usina em 2019, fez a climatização, a academia ficou mais top ainda. Aí, início de 2020, vem a academia fechada. Aí que eu ia te perguntar, ó, pra você ver. Ele produziu, porque o sol não morre, tá aí, né? Ele tava produzindo energia ali. Chegou a pandemia, pô, minha conta de luz vai baixar automaticamente, que vai estar tudo fechado. Isso. Então olha, o cara começou a gerar energia para outras pessoas. Essa energia, mesmo que ele não vendesse para outra pessoa, ela ficaria como um crédito. Fica um crédito armazenado na CEMIG e esse crédito vale 5 anos. Isso que eu ia te perguntar, existe a possibilidade da concessionária comprar nossa energia? Ou outras pessoas? Com a lei nova agora vai existir essa possibilidade. Antes não existia. Sim. Mas o que é feito, né, para comercializar essa energia? A gente comercializa os créditos de energia através de uma locação de equipamentos, que é o modelo de fazenda solar, que tem muitos investimentos hoje, né, nesse sentido. Ele especificamente tinha alguns imóveis de aluguel, ele começou a vender essa energia para os próprios inquilinos dele. Ou seja, a academia ficou sem receita nenhuma, mas ele tinha a receita da usina durante a pandemia. Igual, ele começou a produzir, ele foi Nossa, gente, é muita sorte o cara ter abertamente antes. Sim. Às vezes eu passei muito perrengue na pandemia. Quando eu falei da agência aqui, Plano B, foi o que me salvou financeiramente, porque hoje a barbearia somos 12 colaboradores, que eu sou um deles também, sou barbeiro. Então, equipe da Barbearia Bonaldi com 12 pessoas envolvidas, 12 não, 13. Dessas 13, todo mundo tem família. Para quem tem empresa, a pandemia assustou. Muito. Se eu tivesse a fotovoltaica, às vezes eu não teria me assustado tanto. Sim. E o valor para investimento de antes para o dia de hoje aumentou muito?
igual você falou que o seu primeiro foi 13.500. Que é... Não, na verdade diminuiu muito desde Sério? lá, sim. Você fala por conta que ficou mais barato as coisas? Ficou mais barato porque a tecnologia, quando ela vai amadurecendo, ela vai ficando mais barata, né? Você pensar o primeiro smartphone que surgiu, quanto ele custava, quanto custa um hoje, que faz muito mais, né? Então, tem um nível de... A gente fala amadurecimento da tecnologia, né? A energia fotovoltaica, até ali, final de 2019, ela veio caindo muito. Desde quando eu fiz na minha casa, tipo assim, eu devo ter pago o dobro do que custa hoje um equipamento da mesma potência, naquela época. Sim. Entendeu? Mas eu já tive o retorno do meu investimento todinho, eu já tô no lucro, né? Uma coisa uma dúvida, porque a gente fala assim, a bateria de caminhão foi roubada, a bateria da Telemar foi roubada. Vocês já ouviram isso? Bateria de gel e tal, pessoal com gosta de som, meus clientes que tinham um som automotivo há muitos anos. Era uma coisa muito falada. Existe uma bateria que alguém rouba, pode roubar, o ladrão vai ver isso na minha casa, ele vai pular lá querendo roubar, existe isso hoje na fotovoltaica? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Ou não existe? Então, deixa eu só terminar a questão do custo, né? Que é um raciocínio importante, uma pergunta que acontece muito também. Então, de 2019 para cá, o custo meio que estabilizou. Ele varia hoje mais em função do dólar, porque é um equipamento importado, se o dólar sobe, ele sobe, se o dólar cai, ele cai. Sim. Mas não tem, assim, mais aquela queda que vinha tendo antes, né? Até tem gente que fala, não vou esperar isso aí ficar mais barato para eu colocar. Uhum. Só que o prazo, né, que você tá esperando, você tá pagando conta de luz todo mês. Então não faz sentido. Quando eu escutei a primeira vez, foi em 2019, 20. A fotovoltaica. E se eu tivesse colocado, eu já tava quitado. Já tava quitado. 2 anos ali, pelas contas que eu fiz aqui rápido na minha cabeça, Sim. eu conseguiria pagar. Agora, com relação à questão do roubo, né? Existem casos, são muito isolados ainda, mas principalmente de fio, porque bandido gosta de cabo, gosta de né? cabo. Então, assim. Então não existe uma bateria, porque eu que sou leigo, eu tô achando que tá ali tipo uma caixa. Que tá não tem bateria. A gente tem os o painéis no inversor. telhado, né? Os fios que levam energia para um inversor. Sim. Esse inversor liga na sua rede lá, igual você liga um chuveiro, igual você liga uma tomada, Mas entendeu? esses cabos aí estão embutidos. É tudo né? embutido, Sim. O que eu ia falar que tem de roubo é mais instalação assim, longe, isolada de tudo, às vezes acontece. Só que aí tem a opção de fazer seguro. Um seguro, porque esse equipamento é muito baixo. Seguro, porque eu sou uma pessoa, bom. eu pago seguro e plano médico para não usar. Eu quero saber, existe seguro? Sim. Vocês também, a Greenvolt tem esse seguro? Sim. A gente tem Inclusive- 2 seguros. A gente tem um seguro para obra, que é um seguro de risco civil, né? Ele cobre qualquer dano que aconteça durante a obra. Se cair um painel, se estragar alguma coisa na instalação do cliente. É igual né? o vidraceiro, olha o exemplo que eu vou usar. Eu tenho espelho em todas as barbearias. Eu vou lá comprar X. Pra instalar é o dobro. Aí uma vez eu perguntei ao vidraceiro, por que você cobra quase o dobro? Ele, Bonaldo, se eu encostar aqui e uma lasquinha quebrar, você vai querer que eu instale? Falei, não. Então, que legal, tem esse seguro, porque fechei seguro. com vocês aqui, tal, beleza. Caiu a placa e aí, eu vou falar com vocês, vocês deixaram. Não, peraí, Bonaldo, não é assim que funciona. É um valor considerável ou é tranquilo de pagar aí? Não, as nossas propostas todas já saem com seguro, entendeu? Então, Eu sempre ofereço pro cliente. Para quem fecha na apresentação. Justamente. hein? A gente dá de bônus. A gente tem um monitoramento premium, que é uma inteligência artificial que pega a sua conta na CEMIG e verifica para você se foi compensado corretamente. sim. A gente tem um seguro de risco civil, que é esse que cobre antes da instalação. A gente tem um seguro de riscos diversos, que cobre depois da instalação. Cobre vendaval, granizo, roubo, furto, incêndio, raio, cobre tudo, entendeu? Então, quem fecha a proposta na hora da apresentação leva os 2 seguros e o monitoramento prêmio de bônus, entendeu? E o Sem custo adicional. O seguro vale 1 ano, né? Na hora de renovar. O seguro por 1 ano. A renovação do seguro é em torno de 1% do investimento ao ano. É bem baixo. Então, muito baixo. Mesmo para o senhorzinho que deu a Greenvolt trouxe luz, né? Me encheu de energia. Encheu de energia. É verdade, porque Sim. o custo é muito baixo. Outra dúvida que eu tinha acabado de pensar. Quando a luz acaba, Ah, sim. vamos lá. Isso é bem Estou comum, lá, essa pergunta. Ô, gente, grapê, adoro demais. Só que passa um vento, já cai a luz. E nem chove, às vezes nem tá chovendo e cai a luz. A Greenvolt me fornece a instalação, financiamento.
Como que funciona? Eu que vou ter que... Ô, Greenvolt, como é que é? Eu vou ter que ligar ou não cai? Essa parte aí é uma parte que a gente não fica muito satisfeito, né? O que acontece, né? Você produz a própria deixar vocês de saia justa, mas é uma dúvida. É uma totalmente pertinente que a gente responde sempre. A gente responde sempre. Mas eu digo assim, às vezes tem até uma quebra de expectativa, né? O ponto é só esse. O sistema fotovoltaico, ele está ligado na CEMIG. Sim. Tá? Ele precisa da CEMIG para funcionar. Então não é tchau... Não, existe. Eu vou ter que pagar alguma taxa para CEMIG? Se fosse tchau Isso, CEMIG, justamente aquele valor que a gente estava falando de quanto você ia pagar de conta, é a taxa que você paga para a CEMIG. Para usar a rede. Porque ele não tem bateria, mas você usa a rede como uma bateria virtual. Sim. Olha só, se a gente pensar uma casa gasta muito mais energia de noite. Com certeza. Mas de noite não está produzindo energia. Exatamente. Então essa energia está vindo da rede da CEMIG. Entendeu? Então durante o dia você produz mais do que você gasta. Esse excedente vai para a rede da CEMIG e ele é um crédito para você usar de noite. Entendeu? O relógio, como é que vocês falaram? Bidirecional. Medidor bidirecional, isso. Ele que faz essa matemática. É a matemática. Ele mede o que está entrando e o que está saindo o tempo todo ali. E no final do mês você tem as duas leituras. Porque de dia a gente faz para sobrar, para compensar o da noite. Entendi. O projeto já é assim. O projeto é assim, na verdade, até a nível anual, né? A gente pega a média anual, porque, igual você falou, no final do ano eu gasto muito mais. Só que eu não consigo produzir muito mais no final do ano. Eu já produzo um pouquinho a mais cada mês, para você ter um crédito no final do ano para compensar. Então já é planejadinho. Sim. Não é bem amarradinho. Fica anotando os créditos. A gente usa um software que ele pega os dados da NASA e do CRECESB aqui do Brasil, de irradiação solar na sua região, a gente pega a coordenada de GPS, dos últimos 30 anos. Tem um histórico de 30 anos. Então, qual que é a média de irradiação solar anual nesse endereço? Eu tenho essa média lá, entendeu? Porque as minhas unidades tiveram troca de relógio. Eles colocaram um relógio mais moderno agora. Não sei explicar o que é. Na hora o cara tava explicando. É digital. Né? O cara que falou... Ele até me assustou, falou, não, se eu for cortar a sua energia, eu consigo cortar de lá da base. Eu preciso vincar, tal. Não sei se é verdade. Mas eu vi que tá tendo essa mudança mais tecnológica, realmente digital, por conta dessa evolução da fotovoltaica. Vocês acham que isso tem alguma coisa a ver? Ele pode computar essa geração? Não, porque dependendo do modelo, pode. A dúvida é o seguinte, tem um relógio velho, ele dá para trabalhar com a fotovoltaica ou vou ter que investir num padrão de luz novo para ter... Não, a troca do relógio, a concessionária que faz, a CEMIG. Sim. Não é por conta sua. Sim. Entendeu? Você pode vir precisar mexer no seu padrão se ele estiver muito antigo. Isso. Aí a Greenvolt me fornece isso ou eu vou ter que falar com a concessionária? Eu preciso avisar, tipo assim, CEMIG, tudo bem? Boa tarde aqui, eu sou o Lucas, eu vou colocar uma fotovoltaica aqui, beleza? Ou é a Greenvolt precisa, mas a Greenvolt que faz. Na verdade, não é só avisar, você tem que ter um projeto elétrico, né? Vocês um projeto elétrico, um memorial descritivo. Então você apresenta para a CEMIG. Tem uns 10 formulários lá que você preenche, né? Sim. E aí você faz uma solicitação de acesso para a CEMIG, ela te manda um documento aprovando essa solicitação. Aí a Greenvolt vai lá, faz a instalação e pede uma vistoria. Aí a CEMIG vai lá no seu endereço, confere se o que foi projetado é o que foi executado e troca o medidor. Confere e troca o medidor. Isso daí é só para instalação no local ou eu vou transferir a energia para minha mãe, no caso, ou a minha residência? Eles têm que ir na minha residência? É só onde está a usina. Só onde está a usina. Os outros, sendo cliente CEMIG, você pode mandar crédito para qualquer um, não interfere em nada na instalação deles. Só tem que trocar a titularidade, tem que ser a mesma titularidade. Eu vou lá na CEMIG... A gente troca também. Gente, porque, vamos falar a verdade. E na CEMIG, gente, me ajuda aí, eu tenho problema. A gente faz tudo, você não precisa preocupar com nada disso. Igual a gente falou, a sua preocupação é só ter espaço para armazenar o equipamento quando ele chegar e abrir a casa para a gente instalar. Eu preciso pagar minha... alguém no imóvel, né? Na hora da CEMIG fazer vistorias. Eu coloquei fotovoltaica em casa. Como que vai chegar? É fatura? É o quê? É a mesma conta que você já recebe hoje. Qual o nome da CEMIG normal? Tudo normal. Conta da CEMIG. Só que lá onde você já viu onde fala a leitura, quando você era a leitura do mês anterior, a leitura desse mês, quando você gastou? Sim. Cria uma nova linha ali de leitura também de energia injetada. Entendi. Entendeu? Aquele cara que passa lá copiando o código de barra ali do relógio, ele vai copiar as duas leituras.
Aí todo mês mede o que você gastou e o que você injetou na rede. E faz um débito e crédito ali, por isso que sua conta vem mais baixa, entendeu? Durante o dia você já está gastando da usina, então você vai gastar menos da CEMIG e está gerando crédito. Eu achava que era um bicho de 7 cabos, eu juro pra vocês. Eu achei que, nossa, gente, vou ter que gastar com relógio de luz, vou ter que subir lá pra ajudar a instalar. Então, eu estando trabalhando, minha esposa em casa, minha mãe em casa, elas podem receber as placas, podem falar, coloca num lugar. Não são vocês que entregam, ela chega até o... É a transportadora que entrega. Não, que legal. Em curto, médio e longo prazo, assim, que eu consigo sentir, é na minha primeira conta já? Eu acabei de contratar, já tá... Bonaldi, ó, tem a chavinha lá, como é que chama? Quando trocar o medidor, né? Trocar o medidor. É a primeira conta depois da troca do medidor. Já começou a economizar ali, né? Isso. Eu achei que tinha que fazer até juridicamente um pedido para a prefeitura, para a CEMIG. Isso a Greenvolt faz tudo. Não precisa de prefeitura, é só CEMIG. Ah, tá. E a Greenvolt faz tudo. Aliás, em Betim ganha isenção de IPTU. Quem tem fotovoltaica. Tá Residencial ganha 50% de desconto no IPTU por 5 anos. Que isso. Comercial, industrial é 30% por 3 anos. Eu tô me sentindo não sei a palavra certa, mas eu tô me sentindo bobo, lesado. Por quê? Gente, é muita diferença. É muita diferença. Aí acabou a luz, a concessionária aqui. Nós não terminamos o assunto. Acabou corta, sabe por quê? Porque senão essa energia que está injetando na rede, ela poderia dar choque nos funcionários. É por isso que eu tô... Por segurança. Então, assim, automaticamente a você cair na rua... A norma exige, né, que seja desligado. Corta isso. Também. Agora, de novo, tudo é uma evolução muito rápida, né? A gente já tem, por exemplo, um inversor híbrido. O que é esse inversor híbrido? Ele pode receber uma bateria e ele pode te fornecer energia quando a rede cair. Por futuro não tão distante. Tem uma sorveteria, quem tá me vendo aí. Eu tenho barbearia, eu não posso ficar sem luz, gente. Porque já aconteceu, lá em Igarapé tem uma loja que aluga materiais para trabalho, para empresas, tipo, para obra. E o gerador era um deles, né? Aí, no sábado, meio-dia, a luz acabou, um sol rachando. E a agenda lotada naquele boom de barbearia. Eu falei, gente, peraí, eu fiz um cálculo rápido, eu aluguei, olha pra você ver, eu aluguei no caso era um sábado, então eu tive que alugar o domingo também. Então eu aluguei sábado e domingo o gerador, tive que buscar diesel, coloquei um barulhão. E eu liguei direto na tomada, não sei se vocês já viram como é que funciona. Funcionou. E mesmo assim, o secador não funcionava direito. A água tava mais fria. Aí eu tive que desligar. Eu trabalhei só com luz acesa. Pra não perder o meu dia, por conta de ser sábado. Eu empatei no dia. Então, assim, aí a queda de energia não é responsabilidade da minha fotovoltaica. Ela está produzindo, só não está passando por conta da corrente que vem da concessionária. É isso? É isso mesmo. Os módulos estão produzindo, mas o inversor bloqueia. Entendeu? Então você não consegue usar essa energia. Não que aí consegue aquele negócio grandão. O crédito também. Vai ficar zerado, assim, como se não tivesse produzido. No momento que está. O que a gente tem feito, porque hoje a bateria ainda é muito cara. Uma bateria de 5 kW hoje é em torno de R$25 mil só a bateria. Aí, isso que eu ia te perguntar. Eu coloquei hoje. Aí daqui 2 anos eu tô melhor financeiramente. Falou, Lucas, eu quero colocar a bateria. Aí, se você tem esse plano, você precisa colocar o inversor híbrido já hoje. Então há possibilidade de colocar. Há possibilidade. Porque às vezes, tipo assim, não, agora eu não quero. Daqui 2 anos eu vou querer. Aí eu já tô pronto para receber essa tecnologia. Isso. O seu investimento hoje vai ser um pouco mais, porque o inversor híbrido ele é um pouco mais caro, mas você já tá preparado para o futuro. Mais caro, tipo, mais 10, mais 15? Deve dar mais uns 6, 7. Não é tão mais caro. Aí quando... Eu ia trocar de carro esse ano, eu acho que eu mudei meu plano. Vocês conseguiram me convencer? Gente, eu tô... Com a economia, você troca o carro daqui a Justamente. pouco. Eu tô sendo roubado. Pois é. Eu poderia estar ganhando dinheiro. Porque isso pra mim é economia. E aí, a gente tem, por exemplo, vários clientes que investem em imóveis para alugar. Sim. Se você pegar o quanto você gasta no imóvel e o quanto ele te dá de retorno de aluguel, um sistema fotovoltaico te dá 7 a 10 vezes mais retorno. Brincadeira, não. É um retorno muito alto. E a gente hoje a gente faz tudo. A gente consegue o terreno para quem quer investir, a gente consegue financiamento, instala o equipamento
e a gente tem quem vende essa energia para ele sem ele ter que preocupar com vender. Como consumidor, Gisele, eu sim, sempre fiquei... Sempre com... Gente, só tem alguma... Qual que é o pulo do gato? Gente, peraí, qual que é o jeitinho desse... O que eu tô fazendo aqui de errado? Que, gente, não tem nada de errado. Não tem. Muito pelo contrário. E tem um negócio que o Thiago Negro fala muito, que é skin in the game. Você já ouviu falar isso? Tipo assim, você correr o risco você Sim, mesmo, né? sim. Sua pele tá lá. Aham. A fotovoltaica, a primeira, fui eu que fiz a minha, pra testar. Aí nós estamos falando de energia fotovoltaica como investimento, ao invés de imóvel de aluguel. Nós começamos semana passada a primeira obra de uma usina nossa para vender energia. Primeira não, né? A gente Não, fez nossa. uma e vendeu Nós sim. fizemos uma e vendemos. Eu te contei, né? Que eu fiz uma e vendi. Contou. Mas nós estamos fazendo uma que nós vamos ficar com ela agora. Nós vamos fazer duas, mas nós começamos a primeira semana passada. Que vai ficar para renda passiva. E estamos esperando a liberação da CIMIG para segunda. Ao invés de investir em imóvel de aluguel, nós estamos investindo em duas usinas para vender energia. Entendeu? Então, peraí. Se esse casal doido, que deu certo até hoje, tá fazendo isso... Gente, doido no modo bom de falar, tá? Isso aí. Porque é loucura. O que vocês fizeram, gente, parabéns. Eu vi a estrutura aqui, eu até comentei com o Lucas, você chega ali de fora, você não imagina que aqui dentro é grande desse jeito. Quantos colaboradores tem hoje? 25 aqui dentro, com os instaladores dá uns 35. É porque é muita responsabilidade. Muito. E eu vou falar com vocês. Vocês ganharam um cliente, espero trazer cliente para vocês também, tá? Legal. Falei com vocês que tem um cliente meu que tem usinagem e caldeiraria. Caldeiraria não, fundição. A gente tem dos dois, né? Tem o Zitec de Birité. O Fé de Igarapé. Aí, porque às vezes o meu cliente está ali na cadeira, ele fala assim, Bonaldi, mas o meu imóvel é alugado, o galpão. E às vezes agora eu tenho um conhecimento que vocês estão dando um workshop aqui, tá, gente? Não é só... Isso aqui não é só... troca ideia, um podcast. Não, é um workshop. Eu estou querendo influenciar pessoas agora a usarem. Legal. É isso aí. Caramba. A Barbearia Bonaldi vai ser a que mais fala de energia fotovoltaica do Brasil. Vai ser mesmo. Pode contar com isso. Porque é diversos. Eu tenho um cliente em Bicas que ele tem produção independente de açaí e tem açaí. Tipo assim, ele vende o açaí e sorvete e tem as lojas dele. Então ele é fornecedor e tem loja. Pô, esse cara deve gastar muita grana. Gasta. Muita grana. Freezer. Nossa. Supermercado gasta muito. Padaria. Ó, gente, uma padaria hoje tem um monte de freezer ali. Nas minhas unidades da Barbearia Bonaldi tem um freezer de cerveja. O de Igarapé tá em manutenção, tem um mês. Tem uma diferença assim, gritante da minha conta de luz. O inverno é uma diferença gritante na minha conta de luz. Então, fazendo a fotovoltaica, eu vou prever que eu não vou gastar mais disso. Eu vou conseguir fazer essa economia física mesmo, gente. Eu tô de cara. Como que é? É muita economia. A gente pega a média anual, né? E calcula ali, dimensiona o projeto para suprir a média ali do ano. Para me adquirir hoje, eu posso financiar, posso dar uma entrada. Existe a possibilidade de... Como é que eu falo? Às vezes tem vocês estão fazendo a sua usina. Eu tenho uma lá na casa da minha mãe e mais para frente eu quero mais. Eu posso comprar? Sim. Tem limite de compra para quem quer investir? Porque é tipo assim, começa desse jeito, né? O limite vai ser a área que você tiver disponível. A área, isso. Aí Nós temos um cliente lá do Caiçara, em BH, que ele recebeu uma herança, era 15 mil reais que ficou para ele. Comprou o que dava, instalou e vendeu para os vizinhos. Aí juntou aquele dinheiro e foi completando. Ele comprou 3 vezes, até lotar o telhado. É isso que eu queria saber. Vamos pôr. Hoje, o meu consumo, eu preciso de quantos metros quadrados? Existe um cálculo para você falar isso para o seu cliente? Existe, mas esse aí eu não vou conseguir te falar de cabeça. Assim, que a gente tem que fazer um estudo de área. Sim. Mas a gente faz. O que a gente faz? A gente pega a conta. A gente pega a conta de luz, a gente pega o endereço e olha pelo Google Maps, né? A gente já consegue ter uma noção do que é. Porque, por exemplo, a placa ela gera mais energia virada para o norte. Sim. Então, se eu tiver telhado só virado para o sul, eu vou ter que pôr mais placas para compensar a perda. Entendeu?
Então, tudo isso é levado em consideração na hora de fazer um estudo prévio. Depois que a gente apresenta um estudo prévio, o cliente ficou interessado, a gente vai na casa dele, no comércio, com um drone, faz um levantamento, um escaneamento do telhado, de toda a vizinhança, entendeu? Pra gente realmente fazer um projeto definitivo. Eu não posso instalar um equipamento onde tem sombra. Então é bem específico, né? É um produto, assim, de engenharia, né? Tem uma engenharia grande por trás, justamente pra gente ter uma performance ao longo de 30 anos aí, entendeu? Hoje eu falei com vocês que eu moro no segundo andar. Não tô lembrado se já tava valendo, que a gente conversou muita coisa antes de começar. Verdade. Eu moro no segundo andar, eu não posso pôr a fotovoltaica apenas pra mim. Existe condomínios de prédio falando assim, vamos juntar todo mundo aqui e comprar junto? Ou não? Tem que ser uma compra única pessoa? Nós já fizemos alguns estudos para condomínio e o que mais viabiliza é você ter um fotovoltaico que atenda a área comum. Porque o que acontece com o prédio, né? Cada pessoa tem uma visão. Sim. Uns acham que vale a pena, outros acham que não Democracia. vale. Então é muito difícil você convencer todos ao mesmo tempo a fazer investimento. É aprovado na reunião de condomínio. Sim. E o segundo problema é que o espaço do telhado é muito pequeno para atender todos. Essa era a minha... Geralmente ele atende só a área comum, entendeu? Vou falar do meu, tá, gente? Para o futuro já. Aí, o meu apartamento já é um apartamento mais antigo, ele é maior e tal, não é esses modelos novos que é menorzinho, não. A minha garagem, cada um dos moradores tem uma vaga, é coberta. Pode colocar fotovoltaica em cima dessa... Porque realmente é baixo, não é uma coisa autona, mas bate sol pra caramba, tá? Na garagem. Tem que ver a projeção da sombra do prédio. Isso. Porque o prédio, igual a área construída, é menor do que o lote. Vocês falam lote. Então tem um estacionamento. Aí nós estamos fazendo um investimento agora para individualizar a água. É um investimento que não é baixo, mas já está acontecendo. Se todo mundo vê que é legal, pode ser um futuro investimento. Pode ser. Sim. Não Uma é vez impossível. a gente fez um estudo assim, para cobrir o estacionamento do condomínio, do prédio. Tinha uma área legal lá, né, para os carros. Então, o problema seria mais a sombra do próprio prédio. Entendi. O prédio Chega um momento perto do Porque o prédio é muito alto, né? Então, tampa, realmente tem um momento que tampa muito. Tinha que calcular uma certa perda, mas dava para suprir toda a área comum, com certeza, dava até para mais. Esse, no caso, eram os prédios menores, tipo assim, tinha só 8 apartamentos, 2 torres de 4 apartamentos. Eu acho que o meu é 8, eu tô falando 16 aqui, mas eu acho que não. Então, fiquei na dúvida agora. Nunca parei pra contar. São 2 torres também? Uma só. Uma só. 4 então, andares. Assim, tudo tem que fazer esse estudo, né, da área com sombreamento. Sim. Para ver a viabilidade, né? Mas o que pode ser feito também é outro terreno. Porque para prédio já... Uma dúvida também, Lucas e Gisele. Eu tenho uma avó que mora lá no Betânia, em Belo Horizonte. Eu tenho uma avó que mora lá em Mateus Leme. Eu tenho uma tia que mora... Tô pensando em lugar longe. Meu sogro mora em Ouro Branco. Minha sogra mora em Brasília. Nós estamos no Réveillon da família lá. Gente, tá, gente, aqui, fotovoltaica e tal. Existe essa dimensão? Ou não, Bonaldi, você pode só no município? Ou não, você pode realmente pegar a casa de sua avó, o sítio de sua avó, que é muito grande, fazer uma área construída, porque tem um casão lá. A gente pode fazer no telhado e todo mundo junta. Existe um cálculo disso? Ou a energia distribuída, como é que faz? É uma dúvida também. Porque a família pode juntar para comprar. Sim. No caso do sítio, você nem precisa pôr no telhado, você pode pôr no solo, né? Se o telhado não der para todo mundo. Mas a restrição do envio de crédito é que seja a mesma distribuidora. Então você pode fazer para onde for CEMIG, você pode mandar o crédito. Entendeu? Porque, se eu não me engano, em Brasília é outra. É outra distribuidora, aí para Brasília já não dá. Então, em Minas Gerais, algumas poucas cidades é Energisa, não é CEMIG. Então nessas cidades não tem como. Mas onde for CEMIG tem. Mas a maior parte de Minas Gerais é CEMIG. Quase 90% do estado é CEMIG. Então, independente de, igual a família de Ouro Preto, Ouro Branco ali, pode fazer, a casa do meu sogro também é muito grande, às vezes pode fazer lá e a gente divide entre nós, meu cunhado. Gente, eu já tô pensando em comprar pra família. Legal. É uma opção. E aí todos têm que ter a mesma titularidade também. Isso. As contas, mas eu posso tranquilo. abrir quantas titularidades? Eu não tenho limite. Não tem limite, não. Então, o Lucas Bonaldi vai ter uma casa titulada CEMIG.
em Betim, uma em Citrolândia, uma no Cidade Verde, uma não sei onde. Não tem problema, você pode ter 10 imóveis. Mas 20 imóveis, somente para receber ou para ter a energia sendo... Tipo assim, ó, para pôr as placas num local e onde vai receber tem que estar no meu nome, então. Isso. Entendi. A unidade que gera e a que recebe o crédito tem que ser o mesmo titular. Mesmo titular. Ah, não é impossível. Pode ser pessoa física, pessoa jurídica, tanto faz, entendeu? Gente, não tá impossível de fazer isso, não. Tá, não. É muito legal. Às vezes pega até um investimento, se o financiamento for, não sei, porque deve ter uma taxa, né? Óbvio. Sim. Porque a gente vai financiar qualquer imóvel, carro, ou plano com a fotovoltaica aqui. Às vezes faz vai dar X mil para cada. Pode pegar de entrada. Existe isso aqui? Sim. Vocês fazem isso também? Fazemos. E qualquer valor que der de entrada já diminui ali no montante financiado. Sim, né? Então, claro. cai os juros ali. Sim. Não, gente, eu tô... Possível, demais. Igual assim, eu sento para conversar com a família. Ó, tem 2 barbearias minha casa, aí você tem sua casa e tal. Muito legal. Já tô vendo o futuro já, a gente fechando Legal. Isso aí. pro ramo. Chique, muito bom. Então é isso, pessoal. Foi um papo longo. Né? Agradecemos o Lucas Obrigado. Bonaldi aí. Começamos 3 horas, 3 e poucas. Foram quase 2 horas de conversa aí, né? 2 horas. É um perde workshop, 2 igual horas. você falou, olha só. Muito obrigado Com certeza nós pelo temos convite. material bom aí pra todo mundo, né? Não, Isso. espero que vocês Pra gostem esclarecer também. muita dúvida. Muito. Que legal. Parabéns pelo projeto. Parabéns. Obrigado, tá? Nós Me sinto que lisonjeado pelo A seu gente primeiro agradece aqui. a sua disponibilidade, Sucesso. seu tempo aí. E com certeza nós vamos fazer muito negócio junto. Tá, aí. acabando aqui, eu vou sentar com vocês agora outra reunião. Obrigado, gente. Tá Falou, certo, até obrigada, mais. Lucas.